guitarrista! Começando mais um Palhetada Podcast, o podcast sobre guitarra, instrumento em geral, música e tudo mais que abrange esse mundo maravilhoso da guitarra. Hoje a gente vai começar mais um Palhetada, se não me engano, eu não vou te mentir, eu não vou te dizer o número do podcast porque eu não vou me lembrar, então é o podcast que tu clicou para assistir. E lembrando a todos que nós somos patrocinados por Klein Corporation Pablo, a corporação de música do mestre do feeling, corporação que vai te ensinar a ter mais feeling na guitarra e aumentar a tua emoção na hora de tocar guitarra. Já deixa teu like, já te inscreve, que hoje a gente vai trocar uma ideia aí com o nosso brother Matheus. E aí, Dallas, antes de apresentar o Matheus, vamos trocar uma ideia com o Dallas aí. Dallas, como é que vamos? Tudo certo? Belezinha, Léo? Tudo numa boa, tocando ali o barco, louco de frio, tomando um Logo de chimarrão frio. pra esquentar. E é isso aí, pronto pra mais uma. Hoje tô bonitinho, tô ajeitadinho. Saí pra rua, né? Vai Daí tinha trabalhar, que né? mais. É, exatamente. E aí, Pablo, belezinha? Dale, Rafa, tudo certo, gurizada? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem por aí. Mais um Palhetada Podcast. E hoje, o convidado é um brother meu, muito gente fina. Me identifico com ele porque ele é sulista também. Nada contra os outros estados, mas a gente sempre tem aquela identificação quando o cara é sulista, tem aquele bar na conversa, rola aquele tri massa e tudo mais. E hoje o nosso brother convidado é o Matheus Schaffer, monstro da guitarra nacional aí. Como é que tá, Matheus? Tudo certo, velho? E Pableira, beleza? Antes de mais nada, valeu pelo convite, que eu aceitei prontamente, né? Uhum. Então, muito legal estar aqui fazendo esse papo aí com vocês aí. Show de bola. Vambora. Eu, Vamos começar. eu já comecei, já interrompendo antes de começar, eu já comecei com a bergamotinha. Começa o inverno, aqui no sul é bergamota, pode ser aí em outro lugar outro nome, mas o nome original é bergamota. A E gente bate vai frio, chegar a lá. gente come bergamota, né? E o Ô, pinhãozinho meu, aquele, né? Aqui em Ah, Santa Catarina, Ah, pinhãozinho é de lei, né? pinhãozinho com quentão. Opa! Meu Deus. Ô, Matheus, conta pra galera aí, quem é o Matheus, como é que o Matheus chegou nesse negocinho de guitarra, toda a tua trajetória até aqui, manda bala. Cara, então eu vou tentar ser sucinto, mas a julgar que eu já não sou um gurizinho muito novo, né? Vai demorar um pouco. Não precisa ser tão sucinto, conta aí que a galera quer saber, taca-lhe pau. Então assim, cara, eu tenho 41 anos, né? Vou fazer esse ano 42. Ainda tô me acostumando com essa ideia, então tô na crise dos 40. A guitarra entrou na minha vida ali, cara, quando eu tinha 10 para 11 anos ali, eu me encantei com essa parada, bicho. E a gente tá falando de 1990, 91, né? Quando vocês não tinham nascido ainda. E aí, assim, cara, eu já fazia aula de piano, eu já era musical desde de pequenininho, assim, né? A minha irmã entrou na aula de piano e eu falei pra minha mãe, não, eu quero entrar na aula de piano também. Isso eu tinha 6, 7 anos, né? Então uma grande base musical minha veio das aulas de piano com aquela professora tradicional, inclusive gaúcha, que tem um contato até hoje, né? Depois vim a encontrá-la novamente lá na faculdade de música que ela dava aula lá, a gente se encontrou depois de anos, assim, que eu tinha feito as aulas lá. Mas a guitarra começou ali com essa idade ali de 10 para 11 anos. Quem foi criança nos anos 90, final dos anos 80, como eu, os filmes tiveram grande parcela assim, de importância, né? E não necessariamente eram filmes só musicais, mas enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo de um filme que virou minha cabeça. Curtindo a Vida Doidado, lá do Ferris Bueller's Day Uhum. Off. Cara, aquele filme passava, acho que toda semana na Globo, aquela porra, né, bicho? Eu achei que Mas ia falar de assim, Volta pro Futuro. não, vou chegar lá nele. Ah, Então esse foi um. Aí, porra, Twist and Shout dos Beatles ali naquela cena clássica ali, né? Então eu me encantei com aquela música, né? Que hoje, das músicas gravadas pelos Beatles é a menos adorada, né? Mas assim, na minha infância ali, me encantei com aquela coisa, aquela voz, aquela coisa toda. Busquei saber quem era aquela banda. Me encantei e até hoje eu sou um fã dos Beatles pra caralho, assim, né? Aí o De Volta para o Futuro foi um filme também emblemático, né? Aquela coisa do Marty McFly com a 335 e aquela história do Chuck Berry no telefone. E isso vai criando uma coisa afetiva, assim, e tu vai se despertando para a ideia do instrumento, né? O filme La Bamba também, que daí já era um filme meio biográfico, mas espetacular, né? Revi esses dias. Aliás, revi em início de março na convalescência da Covid, né, cara? Que eu me fudi bonito, mas isso aí é papo para outra história.
Então essas foram as bases. Então, assim, dos Beatles para as outras bandas ali daquela época, Deep Purple depois, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, essa foi a minha base musical, né? E daí depois, ao longo dos anos, lógico, a gente vai adquirindo outros gostos também, que no meu caso não anulam o outro, né? Eles foram se somando. Então hoje eu sou um cara que tem muitas bases musicais, mas a base desse rock clássico foi muito importante. E lembrando que, na época, não tinha o Pablo Klein para dar aula como é que o cara dava um bend, não tinha o Matheus para dar aula online como é que fazia um vibrato direito que não soasse que nem uma cabrita, não tinha o cara falando sobre timbre, né? A gente sabe que hoje temos uma gama muito, muito grande de possibilidades, né, de aprendizado que na minha época eu não tinha, né? Não tinha nenhum professor decente. Ou era o professor da igreja, aquele que sentava numa sala com 20 caboclos ali tocando um dó maior, ou tu tinha algum talento, e esse é a questão do talento para mim, como músico e como professor, eu tenho um sentimento meio dúbio, porque eu não acho que a gente venha com um dom, eu não acredito em dom, eu não acredito porque que o Matheus toca bem, o Pablo toca bem e o Zequinha não toca bem, porque Deus decidiu que o Matheus iria tocar guitarra bem, entendeu? Mas eu acredito sim numa predisposição, alguma coisa que desperta, alguma chave que vira ali, que tu decide ser músico, ou tu decide mexer com robótica, ou tu decide não ser nada. Mas foi esse início foi muito importante para mim, porque eu gostava daquilo, né? Meu pai me incentivou desde o início, isso eu tenho que dizer. A minha mãe tinha mais receio, né? Porque, músico, vai pra noite, vai ficar doidão, não sei o quê. E eu fui pra noite mesmo. Não fiquei tão doidão, mas fui pra noite muito cedo, né? Com 14 para 15 anos eu já tinha a famigerada carteirinha profissional de músico, que até hoje eu nunca recebi nada por causa disso, mas tinha que ter porque, enfim, era um tempo que o fiscal ia lá no bar e ia lá falar pra ti que se tu não tivesse pago a anuidade do negócio, tu não podia tocar. Era uma coisa meio, né, resquícios da ditadura ainda nos anos 90 acontecia isso, né, 2000. Mas o fato de eu ter que ouvir, eu botava um solo do David Gilmour e, o cara fez, então eu tenho que fazer também. Só que eu não tinha ninguém pra dizer, eu não tinha tablatura, não tinha songbook, né, não tinha nada, cara. Tu tinha que botar e tentar reproduzir aquilo. E eu acho que essa de reproduzir tentativa e erro para mim serviu muito bem, né? Para mim foi uma coisa que eu fui exercitando o meu ouvido por causa disso, né? Que é uma coisa justamente que muita gente tem falta hoje, né? Às vezes a tablatura ajuda em alguns aspectos, só que se o cara não tem uma tablatura, o cara não consegue tirar um riff, não consegue tirar um solinho, uma nuance, uma coisa assim, né? E eu acho que o mote do curso do Pablo, que fala sobre essa questão do feeling, é muito legal. Eu acho, desde quando ele começou, eu vi desde o início ali, né? Quando tu começou a fazer a cair para esse caminho, né? E mais do que isso, né? Uma coisa é tu falar que a guitarra tem que ter feeling e pra caralho e falar dos exemplos de guitarristas com feeling, mas na hora de tu mostrar, tu não tem o feeling pra mostrar, né? A gente tem muito curso assim também, né? Sim, normal. sim. Em qualquer área, na real, né? Tem. Os famosos trader, aquele que virou meme também, os caras que dizem que vão te ensinar a fazer milhões e não fazem nem 20 pila por dia. Exatamente, né? Mas enfim, assim, a partir do momento que eu peguei um instrumento na mão, cara, eu muito cedo eu decidi, eu vou ser músico. Eu não tive outra opção na vida, né? Nunca fiz outra coisa, eu não sei o que é trabalhar numa empresa, ou, sei lá, né? Ser mandado por alguém fazer alguma coisa, né? Eu não sei como é que é a vida hoje no alto dos meus 41 anos, eu não sei como é que é a vida sem a música, né? A minha vida, a minha família eu criei às vezes com muita dificuldade, como agora, né? Que também sou músico da noite, de baile, eventos e tudo, né? E vocês sabem que a pandemia fudeu, né, cara? O meu último show foi em 18 de março de 2020. É foda, né? Então, né, uma coisa que também não era previsível, né? Ninguém iria imaginar
quando se começou a falar do Covid-19 lá no final de 2019, né? A gente achou que era aquela coisinha que ficava por lá e estamos aqui nessa situação periclitante, né? E nem que ia durar tanto, né? Que eu lembro que E eu e nem o que ia durar- Dallas, a gente se isolou na casa dos coroa dele, ficou uma semana lá e a gente falou, ah, não, até junho já tá resolvido. Nossa, que Até tristeza. Cara, junho olha, de 2022, né? O Pablo sabe disso, que eu até mandei fotos lá. A gente saiu no final de março aqui de Floripa, e a minha mãe tem uma casa de campo genial, assim, tipo, dá uns 100 quilômetros, né? Tipo, dá 1h40, assim, de Floripa, porque sobe um pouquinho a serra aqui da Catarinense. BR-282 ali, né? Cara, eu fui felizão. Tipo, levei uma guitarra, levei a minha pedaleira, minha plaquinha de som. Falei, porra, 15 dias em off, show de bola, só coisa arada, só maravilha. Fui sussa. Cara, e esses 15 dias virou um mês. Falei, pô, acho que durou um pouco mais, né? Mas logo as paradas vão voltar, né? E, cara, e aquilo foi. E foi aniversário de um e aniversário de outro lá em casa, e meu aniversário, e aniversário de mais um. E era outubro, e era novembro, e era dezembro, cara. E a gente tá agora em maio e tá pior do que nunca. Sacou? Então, assim, eu não vejo hoje eu não vejo pro meu lance musical, que é esse lance dos eventos, isso voltar à normalidade tão cedo. Tinha uma esperança. Ano passado, ali, na metade do ano, eu falei, não, agora daqui a pouco a parada cai, né? Mas aí a gente vai entrar em assuntos perigosos, né? Política, para as próprias pessoas e tudo mais, negacionismo e a porra toda, né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas, Ô, Matheus, como músico, eu tô sofrendo com bastante. sim. Ô, Matheus, queria te perguntar um negócio ali, voltando Diga. um pouco da tua história. Tu falou Diga. que da tua trajetória, que, assim, me identifico muito com tudo que tu falou, né? Pode ter falado que eu não tinha nascido ainda, tipo assim, fiquei quieto, mas eu tenho 39 anos, então em 91 eu tinha 9, então tava pertinho já ali. Claro, eu só tava fazendo um gracejo pros nobres colegas. Pô, podia ter me dito que achava que eu também era novo, né, cara? Acabou comigo agora, pô. Não, mas assim, ó, falando sério, eu me lembrei o seguinte, cara, tu sempre morou na região de São José ali, onde é que tu morava e, tipo, que tu comentou que não tinha professores na volta, aquela coisa meio que de interior, como eu vivia ali, eu não morava perto de Porto Alegre, mas Uhum. era diferente. Então, onde é que tu morava na tua infância? Era o mesmo lugar que tu mora hoje, perto de Floripa? Isso, mesmo lugar, cidade de São José, né? Cidade de São José, Floripa, digamos, é como Porto Alegre, Viamão, Porto Alegre, né? Enfim, Sim, sim. próximo, né? Canoas. Conheço bem porque a minha sogra mora em Viamão, eu, vez ou outra eu tô aí. Antes Viamão que Alvorada, né? O cara nem daqui, o cara sabe desse esquema. Não, eu tô ligado. Inclusive, Viamão não tem uma grande fama, mas assim, aonde eu frequento, nas horas que eu frequento, Viamão, cara, eu nunca tive problema nenhum. Aliás, é uma cidade muito parecida com Lages aqui em Santa Catarina, né? O estilo, coisa dos tropeiros, aquela coisa toda, né? Aliás, o lagiano, que eu sempre digo, o lagiano é o gaúcho que deu errado, né, cara? Que é o catarino que queria ser gaúcho, né? Vou mandar, tomara que o Melegar assista isso aí, o Melegar é de Lages. tá Não, ligado? o Melegar é meu brother, eu acho que até já falei isso pra ele já. Mas enfim, realmente assim, ó, São José, Floripa, então, não dá pra dizer assim, por morar em São José, eu não tive a estrutura que Floripa tinha. Não, era a mesma merda, Uhum. né? Tipo assim, daqui da minha casa, que eu tô em São José, até o centro de Floripa, num trânsito normal, é 10 minutos, né? Sim, sim. Num trânsito aceitável, mas geralmente demora mais porque tá foda mesmo o trânsito, obra pra caralho, tá foda. Então assim, o que a gente percebe, o que eu percebi depois com o tempo, que a geração de músicos que vieram de São Paulo, e aí a gente tá falando de uma geração um pouquinho anterior à nossa, né, Pablo? Eduardo Danui, Kiko Loureiro, o Hardy Alexandre, que é um grande guitarrista também, paulista. Tem uma nação que eles já tinham acesso a coisas que a gente não tinha aqui, que era videoaulas,
né? Lá já tinha, né? Porra, São Paulo é São Paulo, né, cara? Então, aqueles videoaulas do Paul Gilbert que eu fui ter acesso em 2000, 99, 2000, 2001, os caras já assistiam em 85, 88, Isso aí. né? Songbook pra caralho, né? Aqui na cidade tem um amigo, um cara que é meu amigo até hoje, chama Juliano Diniz, que é um gênio da guitarra, mas ele por coisas da vida, ele foi pro direito e tal, mas assim, era o Malmsteen de Floripa, né? E Sim. Aí do Malmsteen ele foi pra Gambale, só que ele tinha todos os books que ninguém tinha. Vez ou outra a família ia pra Miami, eu acho, sei lá, e ele voltava com uma caixa de papelão cheia de material e ele ficava só pra ele, né, cara? Então hoje a internet deu essa democratizada, né? Todos esses videoaulas tu bota no YouTube tem lá, né? E na época a gente não tinha, cara. Né? Não tinha, o que tinha era revistinha de acorde, né? Exatamente. Legião Urbana. Era o que tinha. Ou então vinha aquela coleção, né, dos Beatles, mas era aquele acordezinho chapadinho, que não era muito parecido com o da música, assim, né? Era genérico, né? Mas também fez parte do aprendizado de quem estava aqui, né? Só a gente não tinha o mesmo acesso que o pessoal de São Paulo tinha, com certeza, isso aí é fato. E essa escassez gerava uma fome, né? Por exemplo, eu sempre conto a história que quando eu tinha lá, sei lá, 16 anos, eu descobri que tinha um amigo do amigo meu em Porto Alegre que tinha um songbook daquele álbum do Steve Vai, Alien Love Secrets. E conseguiu acesso, mas se tu quiser, o cara deixa tu ir copiar. Eu peguei um trem, um bus, dei 1h30, copiei o songbook inteiro, eu acho, sei lá. E, quando eu tava voltando no trem com aquelas folhas copiadas, era como se eu estivesse vendo ouro na minha frente. Meu Deus do céu, isso aqui é incrível. Tipo, a maior coisa do mundo na minha vida era aquilo ali naquele momento, tá ligado? E, tipo, hoje em dia, tu dá um clique, tu tem zilhões desse tipo de informação e parece que a galera já não dá tanto valor mais, né? Eu acho que é. Eu acho que tem muito isso, cara. É o que eu falo, assim, ó. Não vou dar uma daquele velhão saudosista, dizer que, bom era no meu tempo, não era bom no meu tempo, eu tinha que alugar um CD, cara, tinha que ir na locadora alugar um CD, porque era caro, saca? Mas assim, no que diz respeito a valorizar o que tu tens em mãos, naquela época era isso aí, cara. O cara que tinha o songbook do Alien Love Secrets era o rei, né, cara? O rei, nossa. Esse brother, o Juliano que eu falei, ele tinha o songbook do Gambale, cara. Esqueci o nome do álbum agora. Me esqueci, mas é do caralho. E assim, porque tirar de ouvido na época era difícil, cara. Né? Tipo, esse tipo de música, né? Então, eu tive um choque na minha vida que foi o seguinte: eu tive um crescimento muito rápido, tá? No instrumento, dos 11, 12 anos. Com 15 eu já tocava na noite, já reproduzia aqueles solos bem, eu tenho consciência disso. As pessoas que ficavam de cara com o prodígio, né? Caralho, não sei o quê, parabéns, tapa nas costas aqui, tapa nas costas ali. Eu não vou dizer que aquilo me inflou de uma maneira que o ego ficou coisa, mas assim, no fundo eu achava que, era isso então, legal pra caralho, sou foda. Aí veio as outras referências. Aí veio o Eduardo Anui na minha vida. Aí veio o Frank Solari, que é um animal, né? O nosso conterrâneo, gaúcho aí. Aí eu conheci esses dois caras antes do Satriani, inclusive. Que é uma das bases dos dois, né? Aí depois Satriani, depois Malmsteen, depois Steve Vai, depois Paul Gilbert, depois toda aquela galera, né? E aí eu falei assim, caralho, velho, fudeu. Como que faz isso? A minha referência era outra. E eu tive que entender essa nova referência de técnica. Também foi muito na orelha, muito na tentativa e erro, porque eu sempre botei na minha cabeça, se os caras faziam, eu vou conseguir fazer, né? Tem que ter um jeito. Aí a gente vai entendendo, vai fazendo uma conexão. Aí é aquilo que o Pablo falou. Peguei um vídeo da cópia do Intense Rock 1 do Paul Gilbert. Cara, ali ele elucidou uma caralhada de coisa pra mim de técnica, como é que eles conectavam aquelas escalas no braço todo, era um mistério pra mim, né? Aquilo aí me ajudou bastante. Nossa, eu tinha essa aula aí também. Cara, eu acho que era bem isso aí, era uma cópia da cópia, o cara ficava dando pausa no videocassete pra anotar as tablaturas que apareciam na tela. Isso, eu tenho, porque, eu vou te dizer que eu tenho não tinha material, né? Tinha só aula, só vídeo. Tem essa folha até hoje copiada pela minha mão, me ajudou, ainda ajuda. Né? Até falei no início ali por conta do Covid, eu fiquei 2 meses sem tocar. Alguns exercícios eu fiz baseado naqueles exercícios do Paul Gilbert lá, porque, é consolidado aquela ideia, né, cara? Funciona e pronto, né?
E outra coisa também que hoje o pessoal tem um acesso instantâneo é as músicas, né? Mesmo, né? Spotify, Deezer e tal. Então, assim, eu acho que é bom se a pessoa tiver um direcionamento, né? Então, assim, não adianta tu ter na palma da tua mão todas as possibilidades se tu não sabe o que procurar. E eu percebo, eu tive escola aberta, assim, ao público por 8 anos. Tu teve escola? Isso? Tive uma escola de música, sim. Uhum. A gente usava o material do IGT, era legal. Foi muito massa. A grande maioria dos alunos que frequentaram lá são amigos, tem grupo do WhatsApp, se transformaram em amigos, né? Mas na média, o que eu podia perceber é que a gurizada tinha acesso a tudo, mas não tinha referência nenhuma, cara. Não tinha referência, assim, a pessoa... Às vezes eu nem sabia o porquê que determinado aluno queria aprender guitarra, porque não tinha um herói, não tinha um objetivo, não sei se era uma atividade extra, muitas vezes é isso, né? Quando tu tens uma escola, às vezes a criança tá ali, o adolescente, porque no início do ano, assim, início do ano é um absurdo, cara. Parece que eles têm que botar o guri na natação 3 vezes, o outro em inglês e música, e aí muitos... Era isso, era uma atividade extra qualquer, né? Então alguns a gente consegue fazer entender a ideia, outros não. E tem aqueles que procuram porque já tem alguma base em casa. O pai que já ouvia aquele Black Sabbath, né? O pai que já ouvia aquele LED. Né? Mas no geral, assim, ó, eu não posso falar em porcentagem porque vai ser um chute, mas eu diria que 80% dos alunos que entraram na escola não tinham as referências básicas assim, do instrumento, entende? Isso foi um choque que eu tive. Assim, porra, tem tudo... A pessoa tem tudo na mão, mas não sabe nada. Né? Então isso como educador também é uma coisa que eu usava bastante. Né? Até quando eu faço live, a pessoa me faz uma pergunta, eu tento contextualizar onde é que está aquele cara que ele me fez a pergunta, ou da onde que veio aquela ideia. Né? Eu sou um musicólogo amador, assim, porque eu gosto de estudar tudo, né? Da música, das raízes, da onde que vem, né? O que aquilo influenciou, o que aquilo gerou. Né, mas isso aí é porque eu sou um velho mesmo, tem tempo pra fazer isso, né? Eu vejo o Pablo falar direto em referência, né? Tipo, é uma das bases de conhecimento da guitarra. Eu acho que na real para qualquer coisa, né? Se tu parar para ver um fotógrafo, ele tem inspirações em estilo de fotografia. Um arquiteto, a mesma coisa. E a guitarra ainda não foge disso, né? Tipo, qualquer coisa que envolva arte, eu acho que tu tem que ter referência, que é como se tu desenvolvesse caráter, né? Digamos, entre aspas. Mas a referência, velho, ela é importante, óbvio, mas ela vem junto com o desejo. Uhum. E por isso que vem aquele lance do Matheus, ele falou dos filmes. Isso não tem hoje em dia mais. Na época, a guitarra era um instrumento popular, entendeu? As pessoas queriam aprender aquilo. É o novo DJ. Hoje os caras querem ser DJ, porque é um negócio popular, entendeu? E quando tu tem um filme que tu explora isso, né? Aquela imagem, aquela coisa juvenil, aquele lance heróico, explode a cabeça e o cara vê, eu quero aprender. E essa gurizada não tem esse incentivo. Acontece as ondas, que nem os Matheus Assato da vida. Uhum. São ondas, o cara explode aquele boom, poxa, identificação, é gurizão, magrelo ali, pá novo, quero ser que nem ele, entendeu? É isso que às vezes falta no mundo da guitarra, né? São essas inspirações. Se o cara não é do mundo da guitarra, é difícil para uma criança gerar esse desejo, assim, ao natural, né? Porque se não for um pai que tem os discos, álbuns, tocando e falando a respeito, cada vez menos o cara vê, né? Esse desejo de um piá, assim, querer tocar. Pode crer, e isso que tu falou fez sentido agora com o último boom que deu, que foi do Gâmbito da Rainha, né? Que a quantidade de gente começou a jogar xadrez por causa de uma série. Uhum. Pai, eu não vi ainda esse filme, essa série, cara. Boa pra caralho, boa pra caralho. Tô louco pra ver. Eu não vi, mas a nega falava pra mim de manhã, né? Tudo que aconteceu que ela viu à noite, daí eu não precisei ver a porra da... Audiobook. Audiobook. Meu, só pegando o gancho de uma história que o Matheus contou ali, que me lembrou, eu não contei isso pra vocês, que é engraçada também. Esse negócio do prodígio, né? Quando eu tinha 16 anos, na minha primeira banda cover, a banda Epidemia, a gente tocava as covers da noite, assim, né? Comecei a tocar com 16 também, né? Tocava... Na época funcionava RPM, era Nat Roots, TNT, era variadaço, assim, pra tocar na noite, né? E nós tocava 2 instrumentais, 2 músicas do Joe Satriani. Então, não era porque eu queria, os guris gostavam, era uma coisa diferente, né? A
A gente tocava Always With Me, Always With You, aquela balada, e Summer Song. Aí uma vez eu tava tocando no clube comercial, velho, lá em Sapucaia, onde eu morei a vida inteira. Sapucaia é tipo Alvorada, assim, Matheus, se tu não tá ligado. Tá ligado? Eita, merda. Eu tava tocando em Sapucaia, no clube comercial com a minha banda, e, tocamos as duas do Satriani emendadas, assim, né? O bloquinho das duas músicas. E, cara, tocamos nisso, veio no palco, assim, no palco meio alto, assim, veio no palco, assim, pensa um gordão tatuado, porrada, tá ligado? O Pinter pegou aqui, me deu a mão, tá ligado? Assim, o cara vai me... Imagina só, vai me esmagar minha mão, o cara pegou minha mão, beijou minha mão, tá ligado? Pô, cara, essas assim sempre pô, tem, né? quebrou a minha expectativa, assim, o cara vai me quebrar os dedos, o cara beijou minha mão, gordão, porradão, todo tatuado, muito louco. Todo carinhoso contigo, né? Viagem. Pediu a bênção. Ô, vocês estão me ouvindo aí, então, tá. Eu queria pegar o gancho do que a gente tava conversando, que é o seguinte, ó. Dessa parada que existe muito, e Pablo, eu não sei se tu já viu, mas tem um documentário, sobre o rock em Canoas. Não sei se eu já te mandei ou tu já viu no YouTube. Muito tô ligado. massa, é muito massa. Tipo, contando que Canoas era uma cidade meio que... de uma galera, assim, meio... Era como se fosse uma bolha de rock, assim, sabe? E, tipo, teve um festival que era tipo um Woodstock lá em Canoas, tá ligado? E é todo um documentário contando sobre como é que aconteceu essa cena em Canoas ali. Sabe, é muito massa, sabia, que massa. Tem Legal, no YouTube. vou dar uma olhada. Ô, de que época é isso aí, mais ou menos, anos 90? Esse festival ou esse documentário? A cena, essa parada toda que Cara, rolou a em cena é Canoas. 80, eu acho que é anos 80, anos 90, essa pegada. Pode crer. Inclusive tem umas bandas que toca ali, que, eu achei umas músicas muito massa, fui pesquisar as bandas e tal, sabe? Tipo, muito massa, mostra as bandas tocando nos festival ali e tal. Muito trio o documentário. Chegou pra mim, não sei como, no YouTube ali, dos recomendados, comecei a assistir e foi embora, assim, bem massa. A fuder, vou assistir certo. E Isso. tipo, linkando com essa parada da efervescência, né? Dessa galera toda das antigas. E vocês falando quando vocês tinham acesso a uma parada que vocês... Tipo, velho, se tu pudesse dormir com o negócio, tu dormia, né? E, tipo, como essa parada da escassez talvez também fizesse a gente ter um empenho e dar valor pra parada de um jeito completamente diferente, né? Dois documentários que eu me lembro, esse daí de Canoas, que eu me lembro da galera, assim, que tu nota que a galera, tipo assim, mano, quando chegava um disco novo na loja de disco ali, tipo assim, aquele disco que veio lá dos Estados Unidos, que o cara se esforçou pra conseguir pra botar na loja ali, sabe? E, tipo, a galera chegava assim, tipo, mano, eu preciso ouvir, não era nem às vezes pra comprar, era só pra ir até a loja e ouvir o disco, sabe? E eu noto também, tem um documentário que é A Vida Sobre Rodas, que é sobre o skate brasileiro. Esse aí tu sempre conta. Tipo, pois é, porque é um documentário que me marcou, sabe? Porque, tipo, a luta, tipo, o skate em São Paulo chegou a ser proibido. Tipo, era crime andar de skate, tá ligado? Nas ruas de São Paulo. E, tipo, a galera, a luta dos skatistas na época ali pra conseguir andar de skate. E dessa luta, surgiu, tipo, Mineirinho, surgiu os skatistas que viriam a ser top 1 do mundo, sabe? Aqui, brasileiro aqui, sabe? E, tipo, como o fato de não ter fazia vocês consumirem e dissecarem essa parada, e o paralelo de hoje com a abundância, a galera ser tão confusa, tipo assim, precisa de um professor que viveu para eu conseguir organizar o meu conhecimento, porque senão, velho, eu tô fudido, sabe? É muito maluco essa balança muito rápida que virou, né? Isso é uma coisa que eu costumo abordar, que junto com essa abundância vem a ansiedade. Né? A ansiedade de querer, daqueles que demonstram alguma aptidão ou vontade, ainda que na maioria não é aquela vontade como o Pablo colocou, daquela figura heróica da guitarra, né, de tu ver aquele cara assim, puta que pariu, eu quero fazer aquilo que é muito foda, né? Tem gente que ainda tem, o Pablo citou o Matheus Assato, eu acho que o Matheus Assato, ele soube
e foi uma forma muito natural, né? Ele soube utilizar esse novo paradigma da comunicação e das informações de uma forma muito certa, né, cara? E demonstrando também ser um grande guitarrista e tudo mais, né? Mas ele mesmo se implodiu, né? Com isso tudo, né? Ele não aguentou a pressão sobre ele, né? Cara, eu me solidarizei demais, assim, com ele, né? Porque ele é um guri novo, ele deve ter uns 26 agora, talvez. Eu acho que 27, eu acho. Então novo, assim, né? Imagina. ele é um cara que eu sempre usei de referência, eu nunca fui muito de ouvir o som dele, mas sempre que eu ouço eu gosto, entendeu? Não é um cara que, vou ouvir pra caralho Matheus Assato, não, mas sempre que eu ouço eu gosto daquilo que ele faz. Ele foi um guri que soube aproveitar a oportunidade, né? Com 18 anos foi para os Estados Unidos. Acredito que a família dele deva ter, se não é uma família rica, mas talvez teve como mandá-lo para lá, pagar os estudos, e sobretudo ele soube aproveitar essa oportunidade e não foi lá fazer zoeira, né? Foi lá estudar e se fuder pra caralho, né? Foi tocar guitarra pra caralho. Então assim, ele é uma referência que eu acho muito legal pra geração atual, né? E é nível mundial, né? Eu me atrevo a dizer que ele talvez seja o guitarrista conhecido, brasileiro mais conhecido do mundo, acima de Kiko Loureiro, que tá no Megadeth, tudo. Eu acho que ele é o guitarrista brasileiro mais conhecido no mundo, pelo menos da nova geração, né? Sim, eu acredito que sim também. E tipo, eu não sei se é o lance de dar valor ou não, mas eu acho que as coisas também chegavam aos poucos. Sim, e aí tu ia degustando, né? Isso aí. E aí, tipo, tu tinha acesso a um estudo que chegava ali pra ti, né? Uma videoaula, por exemplo. E aí, tu assistia tu assistia trocentas vezes, sabe? Quando tu queria estudar guitarra, tu voltava pra aquela lá. E aí tu assistia trocentas vezes, sabe? Tipo, hoje eu começo a estudar eu busco um vídeo no YouTube e eu assisto uma live do Pablo. Aí já começou a ficar difícil demais, eu já vou pra live do Matheus. E aí, tipo assim, sabe? Tipo, eu não tô conseguindo evoluir. Ao invés de cara, vou descansar e amanhã vou ver de novo a do Pablo, eu vou repetir tudo de novo. Eu largo, eu não tô me acertando com o Pablo, vou pro Matheus, sabe? Tipo, é maluco isso. Procurando assim, o mais fácil, né? Só que na realidade não tem. É o que eu falei no áudio agora há pouco pro Pablo, né? Que a gente tava discutindo no grupo do Telegram ali. Que é o lance, tipo, velho, o fácil de hoje era o difícil de ontem, né? Porque tu tentou fazer a primeira vez o solo, que é o exemplo que eu usei, o solo do Sweet Child lá. Tipo, a primeira vez, velho, foi difícil. A segunda vez já não foi mais tão difícil. Hoje é fácil. Hoje é automático, né? Mas foi só porque o cara repetiu trocentas vezes. Gente, falta essa disposição, né? E essa disposição vem com a paixão, né? E se for uma coisa protocolar, só por fazer, não vira. Infelizmente, essa é a realidade, né? E ao mesmo tempo, por que alguém quer ser guitarrista hoje em dia, né? Também tem isso, né? Ainda tem um pouco dessa dose de algumas pessoas quererem ser os seus heróis, né? O Matheus Assato talvez seja o grande herói dessa geração agora, mas ainda ficou assim, o que veio antes do cara, né? Porque também não é ali só aquilo ali que é o pro Matheus Assato existir, existiram outras centenas de grandes caras, músicos e tudo, né? Mas o que eu digo pro pessoal assim, se for, eu já disse para aluno assim, a vantagem de eu ter minha própria escola na época, eu cheguei a dar aula numa escola, que eu sou amigo do dono até hoje, e ele mantém a escola maluco até hoje também. Eu consegui 8 anos assim, fazer o comércio da aula da forma arcaica, normal, né? A forma, tu vai lá, tu tem aula com o cara. A minha escola tinha 3 salas, eu tinha uma delas, as outras tinham outros professores. Então, o gerenciar os outros professores era muito difícil. A minha esposa trabalhava comigo também. O gerenciar os alunos, determinados alunos, os pais dos alunos inadimplentes. Isso é uma coisa que num curso online, por exemplo, não tem. O cara vai lá, pro cara ter, ou ele passa o cartãozinho, ou não tem choro. A única coisa que o cara vai ter de graça é o que a gente libera pra ele, né? Tipo, pra que se libera conteúdo de graça? Pra te ser conhecido, pra te mostrar que tu sabe aquilo que tu tá falando. Isso aí é normal, isso faz parte de qualquer marketing, né? Desde que não seja mentiroso, olha aqui, ó, tu faz isso aqui 2 minutos por dia que em um mês tu vai tocar igual Steve Vai, né? Tipo, Sim. ser realista, né, porra?
Ou então o cara que estudou a vida inteira fala, ó, com essa dica simples, em um mês você vai dominar a guitarra fluentemente. Isso é a maior mentira que tem, né, cara? Não tem como. E aí gera um pouco dessa ansiedade do excesso de material, junto com o marketing também mentiroso. E aí, porra, onde é que tá a música, né? Eu vou citar de novo aquele meu amigo Juliano aqui, o Juliano Diniz, que ele, apesar de ter ido pro direito e tudo, ele é um cara que ele fica 2 anos sem tocar aquela porra, bicho. Ele pega uma extrato de novo, cara, ele tá fluente assim de uma maneira porque ele dominou aquela técnica do Malmsteen, do Sweep, depois do Ed Van Halen, que ele é fã dessa galera toda, né? Mas o que sobressai no som dele é o Malmsteen mesmo. Mas ele fala assim, ele tá antenado no que tá rolando de novos guitarristas, né? A gente até falou esse dia do Max Ostro, né? O Max Ostro é russo, né? Não sei, é um que tá aparecendo um gurizinho feio, mas toca pra caralho aquela porra. Cara, é um que tem vídeo no Jam Track Central lá. Isso, tem uma cara de... Ele parece cabelaço assim, parece que foi feito pra ser feio pra caralho. O cabelo e a cabeça dele, né? A cabeça dele é grandona, né, cara? A cabeça, o óculos, tipo assim, meio que fundo de garrafa, assim. Bom, parece que foi montado, assim. Vamos fazer um guitarrista que parece um personagem de desenho animado. É o guri, Isso. assim, muito louco. É um Android que saiu. É um Android que o corpo saiu errado da fábrica, assim, né? Mas, Tô viajando no do cara, né? Isso daí é só porque o cara não fala português, né, meu? Mas toca pra caralho. Não, mas o cara toca, é um demônio na guitarra. Mas, é muito engraçado de olhar o cara. Não tem como tu chamar atenção. Max Ostro. Max Ostro, vou procurar depois. Mas o que eu tô pegando de gancho, que daí nessa conversa com esse meu amigo, ele fala, porra, o Max Ostro toca pra caralho. Tem um outro desgraçado italiano lá. O Matteo Mancuso. Eu nem vejo mais. Eu não vejo mais. Não dá. Cara, não dá, né? Eu via pra caralho e ficava de cara pra caralho. Agora eu fico com uma raiva, uma vontade de vender essas porra tudo aqui, que tem 10 guitarras aqui no meu lado aqui, vontade de jogar tudo fora. Mas assim... Cara, eu conheci essa semana, tu conhece um guri chamado Arthur? Esqueci o sobrenome dele. Esqueci o sobrenome. Cara, o guri tem 14 anos. Brasileiro? Daqui do Brasil. É inacreditável o guri tocando. Eu vou te mandar o link depois. Manda pra mim. Me manda que eu... Eu tô a fim de convidar ele pra participar do podcast, tá ligado? Porque, provavelmente eu vou ver, se for muito foda, eu vou ver uma vez só e nunca mais vou ver. Porque eu quero ver mesmo. Eu ia dizer, me manda ele pra me dar mais raiva. Não, eu já bloquear aqui. Tá louco. Mas vê se vocês concordam comigo com isso que eu vou falar. Tem esses caras, esses prodígios, não é que estão aparecendo mais prodígios, porque prodígio existe desde do classicismo, do barroco, né? Só que aparece mais, né, porra? Agora tu dá um peido aqui, tu manda pro cara no Japão, o cara ouve, pô. Na hora, né? O que acontece? Que o Juliano conversou comigo e a gente concordou. Tem esses grandes gênios do instrumento, da técnica, é absurdo, mas assim, o que tá ficando pra trás é a composição, né, cara? Ainda não teve um desses caras que fez o For the Love of God dele, sacou? Ou Oasis Me, ou Summer Song, que são músicas estruturadas. Tem tudo que precisa ter uma canção, tá ali, só não tem a voz, né? Ou seja, a voz ali é irrelevante, né? A guitarra é a voz da parada, né? Então, nessa parte de composição, eu acho que ainda os gênios ainda não estão mostrando isso, né? Mesmo o Assato, o Assato ele se colocou numa caixa de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, ou fazendo alguma versão muito boa, mas assim, ou fazendo algum sketch de um som, né? Ele faz 30 segundos de uns harmônicos, bonito pra caralho, mas assim... o formato que a galera gosta de consumir, né, cara? Exatamente, funciona, né? Então assim... Ele entendeu isso. Ele entendeu isso, usou isso e acho que se frustrou um pouco com isso também, mas assim, talvez, porque também a pessoa hoje, quem é que da geração nova, é uma minoria que tem o saco de sentar na frente do Spotify agora, né? Eu ia falar na frente do aparelho de som. Cara, ninguém nem ouve som, né? Na frente do som. De botar um fone e ouvir um Dark Side of the Moon inteiro, ou um Sgt. Peppers. Nossa. Ou qualquer disco topzera desse foda, né? Parece que a pessoa não... Dream Theater a galera ouve. Se pegar a galera nova do metal, gosta de ouvir os lances do Petrucci, mas
Pink Floyd é um negócio que é difícil alguém dizer assim, vou ouvir uma música inteira do Pink Floyd, que seja, a música inteira, nem vou pegar o álbum, vou dizer uma música Não, inteira música aqui. inteira de qualquer coisa, né? Exceto o Que fã do seja. Dream Theater, né? Mas Sim. assim, tem um pouco disso, né, cara? Então, assim, como é que tu vai pegar a referência? Porra, as primeiras referências, o disco Machine Head do Deep Purple. Cara, esse disco, eu sei dizer até onde o cara peidou no disco, entendeu? Eu sei nota por nota, eu sei tudo, eu sei os solos de guitarra inteiros, os riffs de guitarra, os solos de teclado eu tirei também todos na guitarra, No porque eu podcast com amo o Renato Osório, a gente falou sobre esse disco que foi gravado É. com o corredor de hotel e tudo mais. isso, né? Foi uma coisa, e é um dos discos assim, né? E eu lembro quando eu comecei a comprar CD, que daí virou um vício, né? Era o que tinha na época. Quando começou a surgir CD, o meu primeiro aparelho de som foi em 93, que tinha CD, né? Antes era o vinil, né? Que eu não nutro o menor saudosismo. Quero que se foda o disco de vinil e as agulhas, tudo. Né? Quer me dar disco de vinil, tu fica com aquela porra e me dá as capas, que eu acho legal pra caralho. Né? Mas, porra, esse saudosismo de vinil aí, pra mim, não vira. Não bate. O CD eu acho genial ainda, até hoje, né? O vinil também eu acho genial, né? Porra, é o troço, é a música em 2 canais escrita fisicamente no troço que vai vibrar. Eu acho genial, mas assim, qualidade de som pra mim não tem nem comparação, né? A tecnologia isso aí. envolvida, tu diz, né? Tipo, a tecnologia pra criar aquilo é absurda. Tipo, pra Eu época. acho genial ainda. Eu acho genial ainda. Porra, Mas essa mixava conversa uma que a música galera... e escrevia ela no disco, né, cara? Mas esse papo que eu vejo uma galera falar que o som do vinil é melhor, cara, isso eu nunca consegui comprar, na real. Ou não tenho ouvido articulado o suficiente para captar isso, ou é um romantismo excessivo, porque, cara, não consigo achar melhor que o CD, assim, que nem... Nossa, sabe? Aquela coisa que o pessoal fala que CD é frio. Eu acho que, tipo assim, de quem eu tinha no meu quarto, eu tinha o meu computador com home theater e tal, que eu tinha montado, eu tinha o meu som de CD e eu tinha o meu tocador de vinil, porque eu tenho balaio de vinil também, sabe? Sim, Eu sim. acho que assim, ó, não é sobre qualidade de áudio, na minha opinião, sabe? Eu acho que é presença. E, lógico, tu tem que ter umas caixas de som também pra te... Porque não é que nem a gente fala, né, meu? O digital e o pedal analógico, não sei o que lá. Se tu for parar pra ouvir, talvez tu vá notar num show a diferença do negócio, entendeu? Mas não aqui, sabe? Não Que na nem no gravação. show. Mas enfim. Um PA grande nem no show. Mas, tipo, o que eu notava, principalmente pra eu que eu tinha batera e tocava bateria, pra mim a principal diferença que eu notava em relação ao vinil e o CD é que parecia a batera, pra mim, eu sentia como se eu estivesse tocando a batera no meu quarto. Tipo, era um som mais presente na hora, sabe? Mais instalado, mais na cara ali, era a única diferença que eu notava em relação ao vinil. Que no CD eu notava mais... parecia a bateria mais retraída, mais atrás da música, assim. E no vinil, quando o cara sentava a mão na bateria, tocava, sabe? Tipo, dava aquela Sabe o que paulada. pode ser isso aí, Rafael? Isso no Brasil, principalmente, teve um problema muito sério, que a master que ia pro vinil era uma. Uhum. E a master que ia pro CD era uma feita no facão do tio Zé, assim, sacou? Entendi. Então aí vinha com os agudão pra caralho, né? Porra, eu tenho a discografia dos Beatles em CD dessa leva. Então, assim, hoje a gente vê as reedições é realmente diferente do CD. Sim. Tu pega uma reedição de uma mixagem dos Beatles atual, agora de 2010 pra cá, e tu coloca, dá a mesma sensação que tu tem com esse vinil e com o CD. Entendi. Pode ser isso, eu acho que pode ser isso. Claro que provavelmente tem o equipamento de som também, o prato ali, a porra toda lá, também devia ser legal. Sim, sim. O meu saudosismo do vinil se restringe à própria capa, ao encarte. Sim. Eu acho isso aí muito bacana até hoje. Eu tenho alguns vinis guardados ainda, Mas, por tipo, conta disso, né? tipo, dizer que a qualidade de som do vinil era muito... Cara, eu discordo. Eu não acho que a qualidade de som era melhor. Eu acho que são coisas diferentes, apreciações diferentes, entendeu? No meu caso, como eu tocava bateria, eu gostava de ouvir a bateria do vinil, eu achava legal. Mas, velho, nada substitui a minha JBL e o meu Spotify no celular, entendeu? Porque aqui, senão eu ia ter que estar uma caixa de som lá no canto, outra caixa de som aqui no canto.
os fios tudo passando aqui pra ter metade do meu móvel da TV ia estar cheio de vinil e a outra metade ia estar com o 3 em 1 ali, entendeu? É, Então, tipo assim, é uma parada que não, eu Não, e acho o preço, né? que sim, é. Então, E, tipo, e hoje o preço de vinil é um negócio pra entusiasta mesmo, né? É, colecionador, né? Colecionador. Isso aí a gente pode pegar um paralelo também, né? O vinil tinha aquela coisa romântica da capa, tinha até um cheiro diferente, a coisa toda, o encarte, beleza. Com o CD se perdeu um pouco disso, que diminuiu a capa, mas ainda, porra, os CDs que eu tenho aqui, eu devo ter uns 500 CDs. Vou botar tudo aqui, arrumar a sala aqui, vou botar tudo as porra aqui. Só pra ficar olhando, né? Porque na hora de ouvir eu vou botar no Spotify, né? Pô, vou pegar um sim. CD lá em cima pra, né? Vou pegar só a capinha pra ficar olhando. Aí o CD se perdeu um pouco dessa coisa, mas ainda tinha, né? Daí o pessoal começou a falar, pô, mas eu posso fazer uma arte abrindo aqui, embaixo onde vai o CD, ainda dá pra botar uma outra arte, e se fez uma outra onda. Legal pra caralho. Que hoje se perdeu completamente, né, cara? Hoje em dia tu tem a capinha do Spotify desse tamanho aqui, não tem a informação de onde foi gravado, e eu sempre gostei de saber que estúdio, quem foi o cara que mixou, quem era sempre o gostei músico, também. né? Porra, a maioria dos discos tinha isso, hoje tu não tem nada disso, cara. de quem que é a Cara, eu letra. adorava isso. Eu gostava de saber o período de gravação, pra ter uma ideia. Eu sabia Isso, o Pink Floyd direto, botava lá, cara. né? Essas informações todas eu achava massa de saber. É o extra do Gravado entre o DVD. verão de É. 79, não sei o que, né? Aham, né? Isso aí, muito louco. Tipo, é a história por trás, né? Os bastidores, a lore do negócio. Isso aí. E hoje com o Spotify e outros streamings se perdeu completamente, né? Ainda o cara do Spotify lá falou aquele monte de merda, né? Não. Tem que produzir pra caramba, pra ganhar dinheiro. Músico não pode ficar se dando luxo de levar um ano pra lançar outro disco e não sei o que. Então, quer dizer, virou uma máquina que o músico mesmo não ganha dinheiro, né, cara? Quem é que tá ganhando dinheiro com música hoje? Eu acho que é o pessoal da Coreia lá. BTS, aqueles grupos vocais e tal. A minha filha, adolescente, adora, né? Ela gosta de Queen pra caralho, de Beatles, que foi as referências que eu dei pra ela. E do BTS é amarradão, a gente ouve amarradão aqui, cara. É bem feito, é bem produzido. É o fenômeno adolescente da vez, né? Mas, A meu, Coreia eu vou contrapor um pouco esse teu ponto. Eu acredito que o cara tenha que sim passar um ano produzindo bagulho. Né? Produzindo um bagulho de qualidade, foda, com álbum. muito empenho. Porém, na hora de lançar, existe uma estratégia. Não é lançar tudo numa sentada só. Que nem era antigamente. Sim, Lançar um agora CD com voltou, tudo. na verdade voltou como era mais antigamente ainda, que eram os singles, né? Eu Antes, acho que a cena é o o seguinte, álbum era o single. lançar É. individualmente uma música por mês, porque daí tu é lembrado num período maior. Eu acho. E aí no final desse período tu tem um álbum pronto, né? Isso aí. Exatamente. Tipo, eu te digo isso porque eu ouvi falarem que a Anitta fez isso e foi um dos pontos que fez ela estourar, digamos assim, tá ligado? Além da, digamos, paixão por música dela e os collabs gigantes que ela fez, mas um ponto que fez ela ficar na mente de todo mundo é ela estar um ano presente no som de todo mundo. Todo mês tinha uma música diferente que era hit. E Que mudou muito, né, meu? A percepção de música e dos artistas, em relação aos artistas de forma geral. Antigamente, é que nem tu falou. Tinha um álbum que era produzido durante uma etapa ali. Às vezes tinha gente que ficava 2 anos, 3 anos fazendo um álbum. Aí os caras lançavam, saíam em turnê e aquilo ficava rendendo, porque dependendo do artista ia pra TV, não sei o quê. Agora, como tá muito mais na mão do cara, o cara tem que aparecer. Porque a música por si só não se sustenta. Um álbum durante 2 anos. O cara tem que estar fazendo, usando estratégias através da tua arte, da tua música, para que tu esteja sempre presente, sendo lembrado da vida das pessoas. E esse é uma das coisas que acabaram mudando, né? E em função disso, se perdeu bastante essa questão do explorar mais, dessa produção mega feita, né? Da arte, né? Que antigamente, aquela história, né, meu? Da gravação do Black Album do Metallica lá. Manja isso aí, Matheus, que o Lars Ulrich lá, eu não sei muito bem falar sobre o nome do batera do Metallica,
que tem gravação de bastidores do álbum, que, tipo assim, o Pinta, tipo assim, não tava, o take não ficou, errou, acertou, não ficou legal como ele queria, enfiava a baqueta na perna da batera ali, furava a caixa, rasgava tudo, e saía pra dar bando de Porsche, sei lá, o carro que ele tinha, entendeu? Porque não deu o take que ele queria. Hoje em dia não existe esse romantismo com a execução, meu. Faz aí que tem que rolar aqui, ó. Temos prazo, temos que lançar essa porra. E antigamente os caras tinham esse apego com a arte. Se não existisse a sonoridade, a execução, enfim, a visão que os caras tinham em relação à arte deles, os caras não lançavam. Tipo, esse negócio do som da batera, do álbum Black Album do Metallica, eu não tenho certeza, mas que eu lembro, assim, os caras demoraram 6 meses só pra achar o som de batera do álbum. Tu acredita nisso, entendeu? Quem é que faz isso hoje em dia? Não existe, né, cara? Então são modificações que o tempo foi trazendo em função da percepção das pessoas em relação à arte que mudou bastante, né? Tem coisas que eu acho complicadas, assim, ó, que são sintomáticas da época, né, que a gente está. Realmente mudou e não tem como a gente lutar contra isso, né? Não? O CD não vai voltar, o vinil não vai voltar, vai ser pra meia dúzia de velho barrigudo aí, que vai comprar e tal. Ou o hipster, né? Vinil, tal. Compra incenso de sândalo e tal, essas paradas. Mas enfim, o que eu vejo é o seguinte, quando tu pegava um artista, vou pegar um exemplo, o AC/DC, porra, o Back in Black vendeu 25 milhões de cópias. O Dark Side foi um disco que ficou por anos na lista de mais vendidos da Billboard. Por anos, por décadas. É um disco que deve contabilizar hoje, acho que 50 milhões de cópias, né? Teve uma época que a EMI teve que fazer uma fábrica para prensar só o Dark Side, de tanto que vendia. E hoje a gente tem uma mentalidade, as pessoas têm uma mentalidade, porque ninguém mais vende 1 milhão de cópias, né? Isso aí acabou, porque ninguém mais compra 1 milhão de cópias, né? Então, portanto, ninguém mais ganha dinheiro diretamente com a venda daquilo, né? Tu ganha dinheiro pela tua... A Anitta, tu falou ali, ela virou uma personalidade, então aquilo é o suporte para ela ganhar dinheiro com comercial, Publicidade, né? Publicidade e tal. A gente vira influencer, né? Isso. Aí o que acontece? Tem-se uma mentalidade, se alguém, por exemplo, que hoje no Brasil a gente sabe que a música que tem esse apelo de multidão é o funk, né? Isso aí é inegável. Ainda que eu me dou a falar a palavra funk em relação a esse estilo que chamam de funk, mas... E sertanejo, né? Sertanejo também. E sertanejo, mas o Agora sertanejo é o já rap, agora é o rap. Não, mas o sertanejo tá no também, né? topo. Né? Onde é que eu quero chegar? A gente tem... A última vez que eu vi por curiosidade mórbida, aquele canal Condzilla, que é o celeiro de tudo que sai de funk, é ali. Maior canal do YouTube do Brasil. Exatamente. A última vez que eu vi, tinha mais de 55 milhões de inscritos naquele canal. Isso faz tempo, então deve estar perto de 100 milhões. Na época eu pensei assim, caralho, velho, se eu for botar em números, 1/4 da população do Brasil tá inscrita nessa porra. Pode crer. E aí criou-se uma ideia, se o cara lançar um vídeo com uma música, um clipe ou um áudio vídeo ou qualquer porra, e aquele vídeo não tiver 100 milhões de views em um mês, ele flopou. Entendeu? E quando o cara vendia maravilhosas 50 milhões de cópias de um disco, como Michael Jackson, como Pink Floyd, como Beatles, etc., era um feito extraordinário e ainda é, mas assim, hoje é o clique que vale. Às vezes o cara nem viu aquela porra daquele vídeo inteiro. Às vezes o cara nem gostou do vídeo, né? O cara viu esse caralho, né? Puta merda. Então virou uma coisa assim, não, porque tem que ter 100 milhões de views, porque o artista lá virou 1 bilhão no vídeo tal. Cara, eu não sei exatamente o que isso quer dizer em termos artísticos. Eu sei o que isso quer dizer em termos de negócio. O cara que vira um vídeo de 1 bi, o cara vai ganhar AdSense pra caralho, né? Mas é isso. Artisticamente é contestável, né? Então isso aí me dá uma aflição muito grande às vezes, cara. Né? Eu como músico, eu sempre fui o proletário da música, porque eu sempre precisei da música para me sustentar. Né? Eu tive banda que fez música própria, rock and roll, ganhava festival lá nos anos 90, final dos anos 90, era legal, era romântico, era bonito, era massa pra caralho, né? Mas ao mesmo tempo eu precisava sobreviver, porque eu saí de casa também muito cedo. Então, como eu comecei muito cedo,
Eu também casei muito cedo, porque eu conheci a minha mulher, a mulher da minha vida muito cedo, né? Porra, que ia me incentivar, eu sabia que ela ia me incentivar pra caralho, né? E tanto que a gente tá aí, tô olhando ela aqui de cima. Uhum. 24 anos a gente tá junto, né? E não é Poder. fácil, cara. Né? É uma vida, de 24 anos é uma vida, e eu sempre precisei da música para dar o suporte financeiro. Então o que aconteceu? O meu lado artista, compositor e tal, ele existe, e eu tenho um iPad aqui repleto de ideias musicais que eu gravei e, não, isso aqui vai virar música, isso aqui também vai virar. Tem ideias de um mês atrás, tem ideias de um ano atrás, de 5 anos, que eu preciso botar isso para fora, né? E tô agora tentando aproveitar que eu não estou trabalhando como eu gostaria na pandemia para fazer isso, né? Mas o meu lado artista ficou nessa coisa de trabalhar. Então eu trabalho de tocar, de gravar e tocar coisas até que eu não gostava, né? Quando eu saí da minha primeira fase musical ali, que era a banda de rock, que tocava nos eventos de rock, e eu comecei a perceber, caralho, se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu não posso tocar só rock, cara. Infelizmente, isso foi a constatação Contestação. que eu tive. Constatação que eu tive muito cedo. Aí, assim, pra mim, cara, foi o cúmulo da minha vida na época, com 19, 20 anos, largar o rock and roll que eu tanto amava, pra entrar pro pop rock, que era comum, né? Na época dos anos 2000, tu falava que tu tinha uma banda de pop rock, tu não falava que tu tinha uma banda de rock, né? Porque daí com Isso o aí. pop rock eu abria o leque de mais bares que eu podia tocar, né? E pra mim foi, cara, foi um terror ter que tocar Skank na época, né? Ter que tocar Jota Quest na época. Que hoje eu consigo dizer, porra, era legal, é legal, as bandas são massa, Pô, fizeram coisas era legais. massa. Puta, mas na época, na minha cabeça, saída da adolescência ali, e de ter que fazer aquilo por obrigação foi difícil, cara. O Smash Mouth, as bandas que surgiram naquela época, né? O Pop, Spin Doctors, aquelas coisas lá. Uhum. Ah, e aí, pra mim, foi horrível aquilo ali. Mas, beleza. E aprendi muito com aquilo. Aí, depois dessa etapa, eu falei, porra, mas bar já não tá mais dando, cara. Pô, bar é foda, bebum vem falar contigo. Aí, às vezes, tu vê que tu podia ganhar uma grana, mas o dono do bar surrupiou. Bar é bar, né, cara? Em qualquer lugar do mundo. Pub lá na Inglaterra, os caras se fodem também. Mas eu comecei a ver que, porra, não dá pra mim mais. Aí eu entrei aonde? Nas famigeradas bandas de baile. E aí, o terror pra mim, na época, já não era mais tocar o Jota Quest, o Skank, o Spin Doctors e o Bob Marley, ou sei lá o quê. Bob Marley não, Bob Marley eu gostava. Os pops da época, né? O terror pra mim era tocar axé, cara. Axé era o demônio na época, pro músico, né? Puta, Minha tocar axé, pequena caralho. Eva. Toquei tudo isso aí, cara. Toquei isso tudo aí. E aí, puta, eu tive sorte de já a primeira banda assim grande de baile que eu entrei já era uma banda já consolidada e grande. E já me deu um relaxo no, porra, legal, tô ganhando uma grana. Show. E ao mesmo tempo eu tocava com estruturas muito boas. Isso também é coisa que no bar tu não tem, né, cara? No bar os caras te comem o rabo e ainda te oferecem lá um palco lá sem luz lá, uns PA horroroso, tu não pode nem levar uma pedaleira pra ligar em linha, porque o PA de um bar não são raros. Aqui em Floripa mesmo são 2, 3 bares que tu pode dizer assim, né, os caras se preocupam, né, com o músico que vai ali se apresentar no que diz respeito à estrutura. Então na época do baile, eu entrei em 2002 nessa banda e, cara, fiquei ali até 2011, né? E ganhei dinheiro, consegui viver bem, entendi o que o axé poderia me ajudar em termos musicais e aprendi a ver o que tinha por trás daquilo, os grandes músicos que tinha, os grandes arranjadores, né? Fiz amizade com gente da. A gente abria muito show, então a gente abria o show da Ivete Sangalo, daqui a pouco eu olhava pra trás, estava todos os músicos dela sentados olhando a gente tocar, saca? Aí fiz amizade com a É galera, massa. né? Então isso foi legal. E aí tu começa a ver que o axé ele era uma corruptela da música baiana, né? Porque a música baiana em si ela é rica, né? O Ijexá tem um monte de ritmos, né? Do que já são oriundos do candomblé e aquela coisa toda. Cara, eu aprendi muito de ritmo assim com axé, porque é foda, não é tão fácil quanto parece, né? Mas a minha mentalidade daquela época era essa. Então eu fiquei no baile esse tempo todo, blá, 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 blá. Aí, cara, com 30, eu tava com 31 quando eu falei assim, cara, não aguento mais baile, cara, não aguento mais baile.
Aí eu comecei a dar aula em escolas, né? Aí na escola que eu fui dar aula, eu sou amigo da pessoa até agora, até hoje, o dono, mas era uma coisa extremamente engessada que me causava muito incômodo, sabe? Não, porque tinha a maioria dos alunos não voam, mas tinha aquele que voava. E aquele Uhum. que voava, tu não podia deixar ele voar, porra. Que isso? Não, não, tem que segurar, porque não sei o quê, porque é cronograma, porque isso, porque É é brabo, né? apostila, porque tá linkado com o contrato é 6 meses cada apostila, e bababá, babá, e aquilo me encheu o saco. E aí quer saber de uma coisa, cara? Eu vou abrir a minha própria escola e que se foda. E aí abri minha própria escola e a política foi a minha. Tanto no que diz respeito à parte boa quanto à parte ruim, cara. Eu já escorracei aluno de sala, cara. Que a minha mulher tava trabalhando na recepção, tinha 2 ou 3 pais lá na frente, e eu mostrei o troço pro cara na semana passada, e aí, tu fez lá? Sentado assim, a postura do cara, a guitarra aqui. Não, nem fiz não, cara. Nem fiz não. Eu falei, velho, pô, já passou 20 minutos da tua aula, cara. Porra, tu tá perdendo o meu tempo e o teu tempo ao mesmo tempo. Tu faz o seguinte, cara, tu te arranca da minha frente, velho. Abri a porta do cara, falei, vaza daqui, bicho. Só me volta aqui com essa porra feita, meu. E foi. Entendeu? Assim, é uma coisa sui generis. Eu acho que nenhum dono de escola fez isso no planeta Terra. Eu fiz. E no fim da semana seguinte o cara voltou, pediu desculpa, eu tô meio relapso mesmo, blá blá blá. E cara, não tinha essa não, cara. Enquanto a outra escola tinha que passar a mão na cabeça do aluno, não importa o quão mal ele fosse, e tinha que puxar o saco do pai, não importa o quão mal ele fosse, né? Então com a minha escola eu tive essa experiência de, cara, eu que mando aqui que se foda. Né? Se o cara voar, ele voa, se o cara não voar, a gente segura, e se ele encher meu saco, eu mando sair de sala. É isso. Né? E foi libertador pra mim. E também foi importante para entender que eu não iria conseguir ficar muitos anos dando aula fechado numa sala. Então, quando eu abri a escola, eu tinha em mente que a minha ideia era formar guitarristas e tudo, e consegui. Tem muitos que se destacaram, que estão se destacando. Às vezes a vontade do cara, eu dei aula para muita gente já coroa, que porra, aprendeu a tocar legal, e o objetivo dele é tocar em casa só e tudo, né? Uhum. Mas eu botei na minha cabeça assim que o meu pai, ele tem uma frase. O meu pai, ele sempre foi do comércio, né? Meu pai não tem estudo, meu pai era até a quarta série. Naquela época tu tinha 2 caminhos, ou tu tinha subsídio para sair da roça e vir para Floripa e para UFSC, né? Ou tu vinha para cá, e quando tu vinha pra cá sem ter essa possibilidade de estudar, ou tu era peão, ou tu se fudia pros outros ser peão pra te ter para te trabalhar no comércio e virar. Foi assim, né? E o meu pai tem uma frase que eu trouxe isso pra minha vida. Que existe uma frase que diz que o cliente sempre tem razão, né? E ele falou pra mim o seguinte, ó, ele sempre falou pra mim, o cliente ele não tem sempre razão, ele tem razão quando ele tem razão. Quando ele não tem razão, ele não tem razão, sacou? Cara, isso pra mim é uma coisa tão óbvia, mas ainda tem a pessoa que acredita que o cliente pode cagar na tua cabeça, te mandar tu tomar no cu e tu ainda tem que dar um cafezinho pra ele, cara, É verdade. né? E na escola eu resolvi levar essa premissa do cliente só tem razão quando ele tem razão ao pé da letra, saca? Então eu tive várias situações assim de botar gente pra fora, ou de eu sair, ó, bicho, ó, fica aí, faz o que tu tinha que fazer. Porque, assim, eu sempre tive na minha cabeça que, cara, guitarra é a coisa melhor que tem do mundo de fazer, é tocar guitarra, cara. O meu maior prazer é tocar guitarra, estudar e tentar estudar mais ainda. E, porra, eu já toco há 30 anos e ainda tô aprendendo pra caralho. E pra mim, não, cara, não é o menor incômodo da minha vida se eu tiver que ficar sentado aqui 5 horas praticando alguma coisa, entendeu? Ou 1 hora, ou enfim. E quando eu percebi aqui para a pessoa era um esforço sobre-humano, eu muitas vezes perguntei, cara, é muito difícil para ti estar aqui, cara? Então por que tu tá aqui? E isso não era só adolescente, não, às vezes adulto também. Cara, eu não tava nem aí, bicho. Mas isso, me permiti fazer isso, né? E no fim, acabei criando laços com muitos alunos de que eu cheguei a dar esporro. E depois o cara, né, se ligou.
Claro que no Achei. universo do mundo online não é bem assim que funciona, mas assim, tu tem uma coisa formatada, a pessoa vai lá e é aquilo, né? Se tu vender a coisa exatamente o que tu tá entregando, for aquilo que tu divulgou, né? Mas na coisa presencial era muito assim, cara, e teve várias, assim. Teve Eu, alunos que era de outro professor, o professor me chamava pra chegar, pra ver se dava jeito, porque o guri entrava na escola, nem bom dia não dava pra ninguém. Uhum. Daí eu cheguei pro guri e falei assim, ô, bom dia aí, cara. Assim, cara, bom dia. Bom dia. Falei, vem cá, lá na tua casa, lá não te educação, não te dão educação, não? Porque aqui a gente dá aula de guitarra e eu posso te dar aula de boas maneiras também, cara. Aqui tu vai entrar, tu vai me dar bom dia, bicho. E foi, cara. E não tem essa, né? eu achei que ia vir um plot twist aquela hora ali que ele falou assim, ó. E no fim eu acabei. Aí eu pensei, bah, e no fim eu acabei falindo, né, cara? Ué, mas tu vê, né? Legal isso aí, cara. Vamos Não, do editar? caralho. Vamos fazer essa do. E no fim eu acabei falindo, né, velho? Tô aqui. Tô aqui falando com vocês. Mas Essa assim, é a minha cara, história. foi uma coisa que assim, ó, a gente botou muito sangue ali na escola, né? A minha esposa trabalhou comigo, ah, e eu realmente achei que ali eu ia não voltar mais pra noite, não precisa mais, mas aí bateu a coceirinha de voltar de novo, aí voltei pro baile de novo, pra outra banda, formada por egressos daquela outra lá atrás, Uhum. também com mercado bom, até melhor, porque daí a gente não tinha um empresário, a gente não tem um empresário, né? Então o cachê é muito bom, né? Só que também o repertório tá muito pior do que 20 anos atrás, né? O tocar numa banda de baile hoje é muito mais sofrido do que era 20 anos atrás, né? E a gente abriu a escola lá e, cara, foi muito legal, assim. Só que ao mesmo tempo, assim, ó, eu abri a escola, o Pablo vai se identificar porque ele tá desenvolvendo vários trabalhos e o filho dele nasceu nesse meio tempo. E eu abri a escola na semana que o meu filho nasceu, meu filho mais novo, né? A minha filha já tinha 7 anos, e isso foi em 2012, e o meu filho foi nascido, né? Então eu comecei sozinha, minha mulher em casa, tal. Aí depois começou aquele rolo, com um aninho tivemos que botar ele na escola, e aí leva um e leva outro e puxa pra lá, e cara, era tão corrida a nossa vida, cara, que toda a grana que a gente ganhava, e ganhava bem, realmente assim, se tu consegue manter uma escola e trabalhar pra caralho, né? Eu cheguei ao cúmulo como professor da minha própria escola, que o certo era o quê? Era eu dar menos aula e ficar mais gerenciando, né? Uhum. Ao mesmo tempo eu não sou um gerente, né, cara? Eu sou um guitarrista que gosta de tocar e dar aula, né? Só que chegou ao cúmulo de eu ter 45 horas semana, cara. Caralho. Né? Porque as aulas eram individuais, né? E nesse aspecto de escola de música eu ainda bato o pé que a aula individual é o melhor caminho. Né? Tu pode dar aula em grupo se tu for fazer uma masterclass, se tu for falar de um assunto extra ou um workshop. A aula numa escola eu acredito que funciona individual. Então eu cheguei ao cúmulo de ter dias que eu saía da escola às 1h30 da manhã, cara. Eu nunca vi um negócio desse, cara. Eu dava aula de reposição meia-noite. O cabra Porra, chegava meia-noite pra fazer aula de guitarra. E caralho. ao mesmo tempo que eu achava legal, eu chegava morto e no outro dia de manhã tinha mais. E aí nesse meio tempo, na metade da duração da escola ali, 4 anos de escola, eu voltei pra noite. E aí era tudo junto. E aí, bicho, tudo ficou um borrão, assim, saca? Era tudo os trambolhões, né? Botava o pequeno no carro, daí o pequeno tava com 3, 4 anos, aí levava outra na outra atividade, aí voltava pra escola, e aí o pequeno ia pra casa e queria ficar dormindo, mas tinha que botar ele de dentro do carro novo, porque a minha mulher tinha que buscar a filha não sei aonde. E aí a gente chegou assim, caralho, tiltou, Repertório pra tirar. esse repertório e viagem, Ensaio. aí ensaio até, né? Curiosamente, essa banda ela não tem, não é muito de ensaio, e vou te dizer o porquê, cara. Porque cada um faz o seu dever de casa e a banda toca todo fim de semana, tocava, né? Um dia já tocou todo fim de semana, agora não toca nunca mais, né? Não sei. Mas assim, a gente eventualmente faz algum ensaio,
Mas a banda, o pessoal fazia tanto dever de casa, e a gente sabe, tava sempre tocando sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, final do ano, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes domingo, viajando Petrópolis a gente tocou, a gente chegava a tocar em Foz do Iguaçu num dia, Lages no outro, Floripa, ah, enfim, às vezes ia de ônibus fretado, às vezes de avião, enfim, era corrida assim. Correria? Era correria, era bom. Mas aí o peso da idade vai pegando, mas ao mesmo tempo o cachê era bom, e aí também a escola também dava dinheiro, e aí a gente tava bem de dinheiro, e tudo que a gente queria proporcionar para os filhos em termos, ele quer um brinquedo, dava, mas a gente já não tava mais dando Presente. o presente que era a presença, né? Eu sempre fui muito presente, muito carinhoso, mesmo nessas adversidades de correria, mas assim a gente começou a ver que a saúde começou a ir embora, começou a dar pressão alta na nega, eu comecei a ter dor de cabeça pra caralho, e na hora de cobrar, quem mais tinha dinheiro era o que mais era difícil de pagar a mensalidade. Isso é uma coisa que eu assim, caralho, eu dei aula pra pedreiro, cara. Eu já dei aula pra pedreiro, de pedreiro mesmo. Só que era um pedreiro que gostava de Satriani pra caralho e tocava bem. E esse pedreiro, ele nunca me deixou uma mensalidade em aberto. Aprovado. Que massa. E a mulher do anestesista, topzera, cu da galáxia, na hora de cobrar, passava 2, 3 semanas, já encostava na outra mensalidade, daí parecia que estava me fazendo um favor de estar pagando, saca? E aí isso vai te dando uma azia, uma gastura, cara. E tu vai ficando puto, e assim, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui dentro, 12 horas por dia, caralho. E ao mesmo tempo a gente botou todo o sangue. E hoje a gente tava lá, eu e a minha esposa, esvaziando, né, a escola. Porque eu fechei depois da pandemia e decidi que não ia mais abrir. Mas ficou tudo lá dentro, cara. Livro pra caralho, material. E tem até guitarra pra cacete lá ainda que eu tenho que tirar. E bateu uma tristeza, assim, um saudosismo triste, saca? Porra, a gente botou tanta energia aqui, né? E eu falei pra ela. E a gente tá no momento de pandemia, né, que os ganhos estão muito baixos nos shows, mas tá apontando outros caminhos, entendeu? E a internet tá aí pra isso, né? Claro que deu um boom do caralho de gente dando aula, né, cara? Qualquer Zé das Couve acha que pode ser professor de guitarra agora, né? O Zequinha da Couve toca 3, 4 paradinhas, já vem botar spotlight lá que vai mudar a vida dos outros, nem ele toca direito, né? Mas isso é sintomático da pandemia, né? Porque o cara, quando é ruim, ou o conteúdo é ruim, ele não vai se sustentar por muito tempo. Exato, é isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, tem espaço, é o que eu digo assim, ó, que nem quem trabalha em banda, seja de bar ou de evento como a minha, tem sempre aquele, não, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que pegar o seu cara. Tu não precisa passar perna em ninguém, porque vai ter show de formatura, casamento e evento para todas as bandas que existem em Floripa, cara. Então, se a minha banda cobra 8 conto, 8,5, que era a média, tava em 10 conto mais ou menos o cachê da nossa banda, porque a gente fazia tudo. Se for aqui em Floripa, a gente locava o som com algumas empresas que a gente tem confiança, com todo o rider técnico, a estrutura sempre boa. Então, assim, eu não troco hoje tocar rock and roll no bar fudido. Prefiro continuar no baile, num palco massa pra caralho, tocando um som que eu não curto muito na maioria das vezes, mas que tá me dando subsídio financeiro e com uma estrutura boa e respeitável, né? Do que voltar pro bar, né? Então, assim, a gente cobra 10 conto, aí tem banda que cobra 3. 3 é o que a gente paga na sonorização, cara. Porque a gente não bota o Tião ali pra botar o som. Vamos pagar 1.200 ali pra pegar o som do Josézinho ali. Não, era 3 conto e meio, painel de LED, a porra toda. Então, o nosso cachê era 8 conto, 10 conto. Se for viagem, por exemplo, Chapecó, a gente é muito cotado pra tocar. A gente já pede aéreo porque é cansativo pra caralho ficar dentro de um latão. E as pessoas, quando querem a banda, não tem essa, cara. Pagam e deu. Agora tem uma história muito boa, né, cara? Virada do ano de 2019 para 2020, tá? A gente já vinha de uma sequência de show aqui em Floripa, aqui em Santa Catarina, muito grande, né? E aí, a virada do ano sempre é muito disputada, né? 2018 para 2019, a gente tocou na Beira-Mar de Floripa, lotadaço, massa pra caralho, e depois a gente foi para outro evento também, a gente tocou em 2 eventos, porra, foi a lavação de égua de grana, né? Bom pra caralho. Beleza, aí o ano de 2019 foi muito bom, aí no final
a gente tava sendo disputado para tocar os anos novo, ou em Jurerê Internacional, ou não sei aonde. E aí veio a ideia, veio o orçamento pra gente tocar num resort chamado La Torre, em Porto Seguro, velho. E Ah, eu disse, falei "Caralho, contigo vai pelo Instagram. Eu tava em Floripa, lembra que a gente conversou e tu me disse que tava sim, viajando? sim. Disse, vai fechar essa merda, velho. Vai fechar, caralho. Puta merda. Eu queria levar a família toda, lógico, né? Mas se eu levasse a família toda, eu ia ter que deixar o meu cachê mais o meu rabo lá pra pagar. Mas, bicho, e aí assim, pô, vou tocar em Porto Seguro, né, cara? Virada do ano, massa pra caralho, porra. A gente foi um dia antes, cara, tudo pago, cara, all inclusive, aquela porra toda. De manhã cedo, o cara já ia pro café, já botava a caneca embaixo do chopp, assim, ó. Ai, caralho. Ia pra praia, já tinha um louquinho lá com uma bandejinha, assim, cheia de camarãozinho. Aí olha só. Eu tava lá em Porto Seguro, na praia, né? Porra, eu estudei pra isso, né, cara? Porra, eu fiz tudo isso pra isso, né, bicho? Eu tô ganhando tanto, um cachê bom pra caralho. Tô aqui de boa pra caralho. Porra, essa virada do ano tá especial, cara. Eu tenho certeza que 2020 vai ser o ano, velho. Vai ser o ano foda pra caralho, bicho. Porque o ano vai começar muito. O ano desse, cara, vai ter que ser o melhor ano da minha vida. Aí veio a pandemia, bicho. Puta que pariu, Sim, né? mas quem é que foda. não tava com esse pensamento, tá ligado? A gente tava com pensamento, tipo, eu e o Dallas, a gente tinha loja, né? Ah, 2020 vai ser foda, vai começar já no Natal, vamos vender pra caralho. Ah, Já Natal já tava começou no azedo. Natal. Natal já tava azedo. Não, depois. Meu, é bizarro. A gente sempre tem aquele pensamento. Principalmente, eu acho que o pessoal de loja. Ano que vem vai melhorar, tá ligado? E, meu, bizarro. Depois que estourou a pandemia, eu vou te falar, tipo, eu tava dando graças a Deus que teve a pandemia. Tipo, não pelas pessoas mortas e tudo mais, mas é que daí o shopping não nos cobrava aluguel, tá ligado? Mas isso foi por um tempo só, né? Depois seguiram cobrando do mesmo jeito, né? Só quando tava aberto. A Mas daí a Bia gente também não tava cobrava. pagando, Mas, né? Léo, A gente não tinha dinheiro. não foi de todas as lojas assim, sabia? Ah, é? É, eu acho É, que é eu só porque a gente já sei. tava inadimplente. Não, a gente não tava, mano. A gente não tava. Tava A sim. gente ficou no último mês só. Sim, aí que tá, a gente tava inadimplente em fevereiro, fechou em março. E aí, tipo, Ah, é verdade. a gente não tinha pago o mês de março, e aí fechou tudo, aí eles não cobraram. Mas não foi todas as lojas, eu conversei com. Na época, quando a gente tava fechando lá o quiosque, eu conversei, não me lembro com quem lá, e não tinha tomado arrego, meu. Não tinha. Mas, ô, meu, É. Foi foda. eu vou falar uma parada sobre isso, assim, ó. Tipo, lógico, e a gente já tava também meio que focando pro lado da outra empresa, a gente já sabia que ia fechar o shopping, a gente só não sabia como. A pandemia só nos. Assim, ó, foi o. Último prego do caixão. Tipo assim, tipo assim, Foi na o empurrão. verdade, não foi o empurrão, meu, foi o motivo que a gente precisava pro shopping entender que a gente precisava fechar. Então É. foi porque o problema tava na negociação com o shopping, né? E, velho, bem de boa, meu. Eu acho que assim, ó, a pandemia, meu, serviu pra nós como uma. Eu tenho certeza que pra vocês, Pablo como professor de música e tu, Matheus, também como professor de música, velho, ela trouxe um aprendizado de reinvenção que a gente vai levar daqui pra frente, meu, de um jeito muito massa, eu acho, sabe? Por exemplo, se não fosse a pandemia, meu, eu acho que hoje eu não tava produzindo conteúdo de fotografia no Insta ali ainda, não ia estar, eu acho. Eu não tava fazendo foto pra imobiliária do jeito que eu tô também na parada, sabe? O Pablo talvez não tivesse conseguindo fazer a quantidade de conteúdo que a gente precisava fazer, porque no fim iria ter um show, de noite iria ter uma jam, sabe? Tipo aquela coisa toda. E tipo assim, ao mesmo tempo, velho, a gente aprendeu que dá pra fazer tudo de casa, mano. Dá pra fazer tudo da Baia, entendeu? Talvez, lógico, Matheus, eu tinha imobiliária, tá? Então, assim, hoje eu não ganho nem perto do que eu ganhava, do que eu faturava como dono de imobiliária. Nem perto mesmo, assim. Mas, mano, hoje eu tenho uma liberdade, velho, que, bem de Qualidade boa, de vida, né? eu não trocaria pelo quanto eu ganhava antes. Porque, assim, ó, meu, eu sei que é questão de tempo pra ganhar o que eu tava ganhando antes, entendeu? Tipo, eu tenho a calma e a tranquilidade de, tipo, eu sei que, meu, é um degrau depois do outro, a gente vai subindo daqui pra frente, entendeu?
E tu, meu, vai ter o aluno que conecta contigo que não conecta com o Pablo. Vai ter o aluno que conecta com o Pablo que não conecta contigo, entendeu? E, velho, tipo, a gente tem um país inteiro pra ensinar aí pela Meu frente. Deus, cara. É o que eu E, ô, falei. meu, Não precisa passar perna em ninguém que vai é, ter Uhum. gente pra fazer casamento pra caralho, vai ter gente pra querer aprender guitarra pra caralho. Ainda que o mercado esteja inflado mais ainda por conta sim, da sim. pandemia, mas deu esse feeling para as pessoas no geral que tinham preconceito com a coisa online, né? De que é muito possível fazer as coisas em casa, pra caralho, né? Tu não precisa Sim. se colocar em risco, tu não precisa pegar trânsito. Tinha gente que vinha do outro lado de Floripa, levava 1h30 dentro de Floripa para fazer aula comigo, e eu sempre prezei Nossa. muito isso, eu acho genial. E eu tentava respeitar aquele tempo daquele cara muito, né? Mas hoje o cara sabe que ele pode perfeitamente fazer isso em casa, com Sim. quase o mesmo nível. Quando a gente está falando de aula pessoal, Um a né? um. Eu aqui Sim, e o sim, aluno sim. ali, né? Ele sabe que o nível de interatividade vai ser praticamente o mesmo, né? Sim, não muda Que é o muito. time. Tá, tem uma e outra coisa que tu tá na frente do cara, tu pode corrigir ali, mas tu vai olhando ali e tal. A gente, como educador e como professor, também aprende a se portar diferente, a- a descobrir formas diferentes de ensinar, né? Então, acho que por esse lado, acho que foi, a despeito de todas as mortes que já tiveram e vão ter ainda, e a gente percebe que é uma coisa que solidificou, né? Sim. Já não é mais uma promessa, né? É uma E, realidade. meu, e lógico, e dividindo entre o bem e o mal, né? Porque, tipo, é aquela coisa, o lado ruim da parada e o lado bom da parada, né? Lado ruim, perdemos, eu perdi familiar, tipo, faz parte. Eu entendo isso, sabe? Mas, tipo, olhando pro lado bom da parada, meu, a partir de agora, tu vai passar a ter o prazer de ter tu vai passar a ter o prazer e a oportunidade do teu filho te atrapalhar no meio de uma aula. Sim, que Coisa Isso é acontece. que sensacional. Cara, isso é animal, meu. Isso é muito massa, meu. Coisa que antes, mano, o teu filho não ia estar te vendo. Quando tu chegava em casa, ele tava dormindo, sabe? Tipo, e isso, velho, eu acho que é a maior bênção dessa parada toda, sabe? É o Pablo ter a oportunidade, meu, de daqui a pouco ele tá dando uma aula ali ao vivo, ou tá fazendo uma live pra galera, e do nada ele vai ver que o filho dele tá vendo engatinhando, sabe? E tipo, cara, olha que massa isso, sabe? Tipo, é uma oportunidade única que a galera antes não tinha, que meu avô não teve, meu pai não teve, sabe? Tipo, meu pai me dava tchau e depois me dava oi quando chegava, sabe? E tipo, hoje, meu, a gente não vai mais precisar ter isso, sabe? Daqui pra frente não precisa mais. Daqui pra frente, meu, talvez tu leve um tempo pra faturar o tanto quanto tu faturava, mas se tu não parar, tu vai um dia chegar nesse faturamento. Só que Com agora, meu, certeza. com teu filho do teu lado. Isso é muito massa, mano. Isso é muito massa. Eu Família, né? acho. Família toda. Exatamente. Cara, Meu e filho outra tá coisa fazendo que. aula online, né? É agora a gente conversando e tu olhando pra tua esposa lá embaixo, sabe? Porra, isso é E muito ela tá bala, passando meu. aqui, né? O Isso é meu guri muito tava bala. correndo agora há pouco. A minha filha vai fazer 16 anos já, tá? Ela optou por ficar só online também, né? Pra ela a gente deu opção, né? Porque também bate uma bad na gurizada, né? Claro, claro. Isolamento e tal, mas ela é bem de boa. Eu acho que tá pegando mais no meu guri, porque a questão de ficar só em casa com aula online, porque com 8 anos tem muito lúdico ainda, né, cara? Tem muito amiguinho, tem muito. Mas ele super entendeu. Ele pegou a Covid comigo, né? Uhum. Infelizmente. Curiosamente, a minha esposa e a minha filha não pegaram, ou seja, com dois caras com Covid dentro de casa. Mas a minha mulher ficou maluca, cara. Ela gastou 3 litros de álcool em uma semana, cara, dentro de casa. Limpando tudo Normal, com né? maçaneta. E eu fiquei isolado num quarto. Ela não quis isolar o pequeno no outro, né? Porque, porra, 8 aninhos, né, cara? Ó, tu fica de máscara aqui nesse sofazinho aqui da sala, a mãe traz as pá, né? Mas pra ele faz a falta desse convívio. Mas aí a gente tá falando de aula infantil, de ensino médio e tudo, né? Mas Hum. todo o resto, cara, não, não tem porquê, né? A menos que tu realmente, eu quero pra sair um pouco de casa. Tem aquele cara que quer sair de casa mesmo, né? Às vezes a Sim, mulher é sim. uma bruaca, às vezes o cara é sozinho, né? Às vezes o cara é sozinho, quer interagir com outras pessoas e o lugar de interação é lá na escola, né? Tem isso também. Mas em termos da qualidade de ensino, uma aula personal online ou uma aula personal presencial,
não tem um problema, não tem maiores entraves, né? Só tu ter uma boa internet e a pessoa também. Isso é uma coisa que eu ia falar, né, cara? Se o cara quiser, por exemplo, no teu caso, tu ficou isolado lá na casa da tua sogra, tu disse, né, no Da campo minha lá. mãe. Da tua mãe, certo? Isso é outra coisa muito, muito, muito massa que a gente teve como bênção, né? Essa liberdade física, né? Mas é uma coisa que eu gostaria muito hoje em dia. Cada vez que eu vou pra praia, eu volto triste, entendeu? Eu gostaria muito de morar na praia, tá ligado? Morar num lugar onde eu não escute buzina e gritaria de traveco, entendeu? Que nem tem às vezes aqui na esquina. Então, É cara, tribom, tá? Só te avisar. Nada contra os travecos, é só contra a gritaria, né? não, gente, pelo amor de Deus, gritaria, seja de traveco, seja de mendigo, seja de quem for, seja do maluco que for, entendeu? O importante é gritaria, que acontece aqui, nenhum problema contra as pessoas, entendeu? Só deixando claro que é a bagunça, entendeu? Então, cara, isso é outra coisa massa, velho, que aconteceu assim, que é trazer essa liberdade, né? Que a gente brinca, que a gente fala, e que a gente tem sonho de ser nômade digital, né? Que é o cara poder morar num tempo aqui, se o cara quiser, e dá, cansei, acabou o contrato do aluguel, se o cara não se importar, né? Vai para outro lugar, tá ligado? E é uma coisa que eu penso muito nisso. E Eu outra mandei coisa que, umas fotos pra ti lá de onde eu tava, tu pirou, né? nossa, vocês têm que ver o lugar que o Matheus estava lá. Eu sei que era por circunstâncias maiores, né? Mas, cara, eu não sei como é que tu voltou. Porque, Cara, eu voltei um assim, lugar, um porque um campo ano. assim, gigante, coisa mais linda, Não, é tranquilidade, lindo, assim. lindo, lindo. É um Meu Deus do troço céu. fabuloso, a casa lá é fabulosa. Mas assim, a gente ficou 1 ano e 2 meses lá, né? E é muito bom mesmo. Mas a gente não foi pra ficar 1 ano, né? Só que a gente foi ficando, e cada vez que eu vinha pra cá, pra São José, eu pegava mais alguma coisa que faltava, né? Aí eu comecei a levar. Aí chegou um momento que eu levei uma guitarra, depois duas, depois quando eu vi, eu tava com todas as guitarras lá no campo. E aí, do nada, cara, bateu a ideia da minha e da minha esposa. Vamos vender um apartamento? A gente sempre queria uma casa. E eu assim, porra, a melhor oportunidade pra gente vender o nosso apartamento é agora que a gente não tá dentro dele, né? A gente já tava morando lá, já sabia que a pandemia ia se arrastar pra caralho, já era o momento que a gente tinha batido a consciência, já tinha tido depressão e tudo. No meio do ano ali foi foda. E aí, porra, beleza. Em setembro, outubro, a gente decidiu vender o apartamento, vendemos. E aí a gente acabou conseguindo dar uma entrada numa casa que a gente sempre quis, o estilo de casa que a gente sempre quis, perto, tudo perto aqui. Tipo, daqui onde eu tô, onde era a minha escola, é 3,5 km, né? Da onde eu morava é 3 km, só que é uma casa, tem um puta terreno que o meu guri brinca, tem uma piscininha, não é grande coisa, mas uma piscininha. Cara, era o que a gente queria. E aí eu falei ainda com ela, porra, se não fosse a pandemia, a gente não tava aqui. Então foi um pouco dessa coisa do ímpeto, né? Claro que nem tudo que é feito de forma impetuosa dá certo, mas assim, essa deu, né? E aí por esse motivo, a gente acabou vindo, né? E a gente só não veio mais cedo. O cara da imobiliária falou, ó, a chave tá na mão. Eu só não vim quando a chave tava na mão, porque daí eu tinha acabado de contrair o Covid. E foi bem difícil, cara. Aí, nesse caso, a gente vê que morar na roça é ruim. Porque de cada vez que o médico me pediu um exame, bicho, eu tinha que entrar com Covid, tipo 5, 6 dias de Covid, 7 dias de Covid, já ainda com sintoma ruim pra caralho, entrar dentro do carro, descer a serra sozinho, porque eu não ia botar todo mundo dentro do carro, pra ir lá no centro de Floripa fazer tomografia de pulmão, fazer eletrocardiograma, fazer exame de sangue. E aí tu começa a ver que esse é um aspecto ruim de se isolar tanto, né? Apesar que lá, no centro dessa cidade, a cidade deve ter 6 mil habitantes, eu acho, 8 mil habitantes. Mas o centrinho funciona, tem mercadinho, tem açougue, tem tudo. Mas até da nossa casa para esse centrinho era 25 minutos. Mas assim, porra, era 25 minutos de paisagem genial, assim, né, cara? Pode crer. E É o tempo só que o cara que- demora da parte mais periférica da cidade, assim, tipo Zona Isso, Sul aqui de Porto Alegre até o isso, centro. sentindo o cheiro Se de não merda mais, o né? tempo inteiro, né? mais, Passando do lado do Guaíba e lá na Cis Brasil e louco com arma e foda pra caralho. Né? Ou a última vez que eu fui em Porto Alegre eu me assustei, bicho. Porque nunca foi uma cidade muito segura, né? Mas porra, bicho, é uma zumbilândia fodida, cara. Cara, a cidade tá sucateando. É.
É verdade. Cada É vez uma mais. pena, né? É uma pena, mas é foda. Acabou o prazer já de morar aqui, cara, infelizmente. E era uma É. cidade muito massa antes, meu. Minha Tinha mulher é daí, né, muita. de Porto Alegre. Ela diz assim, ó, eu amo a minha cidade, mas eu não voltaria. Ela tá aqui em É, Floripa há não. mais tempo do que ela morou É, lá. eu saí, meu. Eu fui morar na praia. A pandemia me deu a oportunidade de sair de Porto Alegre, tá ligado? Eu tô morando na praia. Eu só venho pra Porto Alegre quando eu preciso, tipo, agora em função do vô, tá ligado? Que eu tenho que ir no hospital. Tenho que ir lá ficar acompanhando ele. Eu tô aqui em Porto Alegre por isso, senão eu tava na praia. É Tem uma pena, é uma possibilidade. pena. Bom, eu sou suspeito pra falar. Não, assim, cara, sem demagogia, tu é um dos caras que eu mais admiro dentro do mundo da guitarra no Brasil aí. E vou dizer o porquê aqui. Tu é o cara, meu, eu não conheço um guitarrista mais versátil que tu, versátil no sentido que consiga dominar extremamente bem tantos estilos diferentes. Eu, cara, sou teu fã de carteirinha, de verdade, assim. E eu queria entender, velho, como é que tu faz, velho, pra se manter sempre ativo com tanta coisa diferente, sem precisar tocar tanta coisa diferente, assim, por exemplo. Eu duvido que tu tenha repertório semanal em onde tu aplique fusion num dia, jazz no outro, um som do estilo do Malmsteen no outro, entendeu? Obviamente tu deve ter uma distância de contato com algumas coisas às vezes. Como é que tu consegue te manter tão ligado com tudo que é estilo, cara, com a correria que é hoje em dia, com o trabalho, e enfim, como é que tu faz, velho? Antes de mais nada, obrigado pelo elogio. Eu retribuo o elogio. Eu te acho um puta músico, cantor, fudido, vocalista. Foda. A música do R.E.M., de vez em quando eu assisto, ainda dou uma choradinha ainda. E é verdade. Porque ficou emocionante mesmo. Ficou Legal. emocionante. Cara, assim, ó, eu acho que a versatilidade apareceu na minha vida por conta da necessidade, né? Como eu falei ali, né? Eu fui mudando só do rock pro pop rock, aí do pop rock pro baile, aí eu tocava e tudo, mas os estilos que eu passei a gostar, eu me envolvi com cada um deles, entendeu? Então, quando eu tive a minha fase Satriani, Steve Vai e Malmsteen, eu mergulhei naquilo de uma maneira foda. Então, eu consegui pegar as nuances de cada um, né? Eu não vou dizer que eu sou ou especialista, mas se eu pegar uma guitarra agora, ó, essa aqui é uma frase do Malmsteen, é o jeito que ele toca. E essa mistura de vertentes, eu acho que se traduz depois no meu estilo, quando eu vou improvisar como Matheus mesmo, né? Então, assim, teve o meu momento que daí eu me encantei pelo country, né? Guitarra country é uma coisa que eu amo. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas assim que eu ouço muito. Eu ouço mais do que eu estudo. Eu tenho uma facilidade da osmose do negócio que não foi estudado. Foi, talvez pela correria, eu consegui ter uma... Né? Então, eu ouço muito. Então, assim, eu tenho uma playlist, por exemplo, do Brent Mason, que é um guitarrista de country que eu sou fãzaço, que um amigo meu fez, cara, com todas as gravações que ele participou como músico de estúdio, né? Alan Jackson, blá, blá, blá. Cara, deve ter umas 800 músicas. Aquilo ali gira no meu carro, cara. Quando eu percebo, eu já tá voltando a playlist, já a 7ª vez. Então, já ouvi aquelas playlists 7 vezes. E as músicas preferidas e tal. Então, eu pego muita coisa por osmose, né? Mas também eu pego as nuances. Aqui tem open strings, papapá, essa aqui é o chicken picking. Eu nunca tive um estudo muito fechado, muito como é a escola de São Paulo. São Paulo é assim, é a tabelinha. Aí é 1 hora disso, é 20 minutos daquilo, é 15 minutos disso, aquilo. Eu acho que funciona para lá, beleza, e a cidade é aquela megalópole que precisa o cara aproveitar, né? Então os caras têm 1 hora, é 10 minutos tu tira a música. 15 minutos tu faz leitura rítmica. Não sei o que, se tu tem 4 horas, tu muda isso. Eu nunca funcionei assim. Eu sempre falo assim, se eu quero tocar uma coisa, eu não paro enquanto eu não conseguir, cara. E aí isso tem que ter paixão, tem que gostar de fazer isso. Então não adianta o cara se colocar como versátil se o cara na hora que vem um country o cara não se sai bem. Se na hora que vem um blues o cara não consegue tocar um blues direito, né? Ou se vem um rock mais pesado. Então eu gosto de ter a possibilidade, se o cara me ligar aqui, ô Matheus, eu preciso de um solo de country agora pra uma música assim, beleza? Ok? Pum. Se o cara me ligar de novo, vou mandar uma mensagem. Cara, eu preciso de um solo estilo Symphony X. Eu gosto pra caralho. Escutei pra caralho, tirei muita coisa do Michael Rommel, né? Mas eu acho legal ser assim. Tem gente que prefere se especializar numa coisa só, o que eu acho legal também.
Então, assim, eu não digo que eu sou um jazzista, nem que eu sou um guitarrista de country. Eu digo assim, ó, eu sou um guitarrista de rock que optou por aprender e gostar de outros estilos, e isso pra mim é a coisa mais valiosa fazendo uma autocrítica, né? Pra mim é a coisa mais valiosa no som que eu faço. Inclusive nas composições, aquelas que eu mencionei que estão guardadas, eu não tô fazendo composição pra chamar a atenção de guitarrista. A finalidade não é essa. Então, assim, se eu tiver que fazer uma composição com 4 acordes que soem bonitos, pro guitarrista ouvir e pra namorada dele gostar também, vai ser bom. Se essa música vai ser mais intrincada, mas eu nunca sento pra compor, agora eu vou fazer um troço aqui fudido pra galera ficar de cara. Eu não quero provar nada pra ninguém, nem preciso, eu acho. Né? Então, acho que a versatilidade ela vem disso, de ouvir pra te pegar a linguagem e aí malhar em cima. E não o contrário, malhar em cima de lick pronto. Então eu vou comprar os 50 licks de country do fulano de tal. Beleza. Mas tu não souber o que fazer com aqueles licks, tu vai pegar, vai entrar aqui e vai sair aqui. Né? Então, pra mim, eu acho que a chave de qualquer estilo e de tocar versátil é ouvir e entender a linguagem. Que massa, porque isso prova que não existe uma forma certa, né, velho? Porque esse método que fala que o pessoal usa em São Paulo é disseminado como a única forma, às vezes, de tu fazer as coisas, tá ligado? E tu acabou de me dizer que tu faz uma coisa completamente ao contrário disso. E é um exemplo de cara que domina a parada. Então, muito legal saber a tua forma de fazer as coisas e saber que existem outras formas também. Muito, muito massa, cara. Parabéns pelo puta música que tu é, velho. De verdade, sim. Eu te admiro muito. Eu acho que a internet tem mais essa vantagem, né? Em outros tempos a gente não teria se conhecido naquele grupo no WhatsApp, né? Uhum. E, pô, isso aí eu acho do caralho. Aí tu falou que tu conversou com o Nolasco, foi outro cara que eu conheci no grupo. O Rod Sim. é outro cara que eu troco ideia direto. O Hussein eu já conheço. O Hussein Haddad eu já conheço há 10 anos. Me enchi o saco aquele porra, bicho. Aí o que eu estudo? Lá no inbox do Facebook. Vai te fuder, né? Aí eu mandava lá. Aí eu passava, né, cara? Os livros, estuda esse livro do Don Mock, não sei o que. Pior é que ele estudou mesmo, cara. E agora tá um desgraçado tocando pra cacete. Você é um monstrão do Fusion. É um animal. Ano passado fez aula comigo. Chegou na 4ª aula, eu falei, beleza, falou então, chega, né, de aula. Mas é muito legal. Isso é essa proximidade, essa possibilidade de falar com várias pessoas diferentes, né? Por exemplo, eu não conheceria o Léo, né? Eu digo conhecer, a gente tá trocando uma ideia. Sim. Né? Se alguém falar pro Léo, pô, tu conhece o Matheus Scheffer que tá aí? A gente fez um podcast lá, pô, massa, tal. Ou então, pô, bicho, mala pra caralho, né? Mas já tem alguma opinião, né? O Rafael é a mesma coisa, então eu achei do caralho, assim, acho do caralho essa possibilidade. A troca de experiência sempre, independente da área, é sempre bom, né? Tipo, tu cria um networking, tu te aproxima de pessoas, tu pega experiências diferentes, opiniões diferentes, e o cara tem que estar sempre aberto a isso, porque o que cria, digamos, entre aspas, inteligência, que cria personalidade, que cria essas coisas que deixa a pessoa mais culta, né? Digamos assim, é troca de experiência. Até o Pablo escreveu esse tempo aí para um blog, para um e-bookzinho ali que tipo, se tu não tem essa convivência, esse networking, aí tu não é nada. Tu não desenvolve guitarra do zero, né? Tu tem que aprender com outras pessoas. Mesmo que tu estude sozinho, tu tá estudando alguma coisa que alguém já estudou. De mágica, um belo dia alguém vai tocar guitarra e fica um prodígio. O pessoal fala dos prodígios lá da China e tal, né? Cara, mas assim, se o guri toca baixo daquele jeito com 7 anos, não pensa que ele começou a tocar no passado e agora toca daquele jeito. De alguma forma, com 2 anos, ele pegou um baixo na mão e começou a tocar. Então, seguinte, velho, Matheus, de coração, velho, muito obrigado por ter aceito esse convite aí. Foi do caralho, me diverti muito, aprendi muito. Tenho certeza que a galera que assistir esse podcast vai se entreter e se informar pra caralho com a tua história e com tudo que tu passou pra gente aqui. E, cara, de coração, muito obrigado por ter aceito o convite e ter participado aí. Imagina, cara, foi um prazer mesmo, de verdade. Tava até contando, tanto que hoje eu falei, vai ser mesmo hoje? Qual que é? Tava contando as horas já. Massa, né? Cara, foi muito bala mesmo. Acho que a gente bateu o recorde de tempo do podcast hoje. De tempo, sim, com certeza. Eu quase não falo, né? Eu quase não falo pra caralho. Cara, mas não é nem essa questão de falar o negócio, é que foi um bate-volta. Não foi um monólogo, foi a fuder. Fluiu pra caralho, foi, nossa, muito bom. E, meu, é bom de te ouvir falar, meu.
Pô, É que massa. isso, cara. Obrigado, cara. Provoca-me lisonjas. Nossa, querendo falar difícil, né? Boa pra caralho essa aí. Eu até vou anotar aqui. Meu, faz o teu jabá aí pra galera te acompanhar, tuas redes sociais, como é que a galera te acha aí? Beleza, então é o seguinte. Matheus Scheffer, Matheus sem H, Scheffer Schaffer, bota na tela aí, né? Vocês fazem, Vai fazem o ficar na trabalho de tela e vocês na aí, né? descrição. Então eu tenho o Instagram, Matheus Scheffer, @Matheus Scheffer, tenho o YouTube e tem a fanpage também. Vou ficar muito feliz aí de a galera procurar conhecer mais do meu trabalho, os que já conhecem também continuar seguindo e tal, e fortalecer, né, cara? Fortalecer a guitarra, que ainda é um instrumento relevante, apesar de tudo isso que a gente falou ao longo desse papo, que tem essa coisa toda e tal, ainda é um instrumento massa pra caralho, e vai ter muitos anos ainda pela frente, talvez mudando um pouco os aspectos, mas guitarra é guitarra, é foda, é massa pra caralho. Se Tu depender, dizia se que... depende. Vai, fala aí, papo. Não, Fala. fala. Não, eu só ia dizer que eu aprendi até na finalização. Eu sempre falei teu nome Schaffer ou Schaefer. E os dois estavam errados, é Schaffer. Agora eu vou falar certo Mas o aí nome. pode ser Schaefer ou Schaffer, né? Mas isso aí tá tudo certo. O que importa é a galera seguir lá mesmo. Foda-se se é Schaefer ou Schaffer. E mandar um pix. Manda um pix, cada um de 10 pila. Tá bom pra caralho. Show de bola. Cara, massa, se depender do nosso movimento aí, a guitarra só vai crescer. Só vai voltar a crescer, né? Voltar a Isso crescer aí é mesmo. legal demais. Isso é legal demais. O Pablo tá fazendo um trabalho sensacional. Eu venho acompanhando esse crescimento e essa constância. Confesso que eu comecei a ser mais constante no início do ano e não é fácil, cara. Eu fiz umas 6, 7 semanas seguidas de live ali, eu já tava com o saco cheião, cara. Eu curto fazer, mas quando passa a ser uma obrigação, começa, né? A mente do cara começa a trazer um subterfúgio, vai tomar uma gelada, não sei o que, né? Aí eu acabei ficando fora agora por conta da Covid, mas tô vivo, isso é que importa, eu tô agradecido pra caralho, porque não foi fácil, né? Eu enfrentei uns problemas sérios aí, por conta de sequelas mesmo, né? Mas agora eu vou voltar e o Pablo é um cara que eu me espelho bastante, assim, no contato com o público dele, a forma como ele se porta e o material que ele entrega, que é excelente, né? Isso aí é espetacular. Pode ter certeza que eu aprendo muito também. Obrigado, Matheus. De coração. Muito bom. Então posem pra foto aqui, ó. Ah, vamos aproveitar e fazer a thumb já também. Vamos fazer. Aí também. Aí, Calma aí, Caio. eu tirei pra baixo aqui a minha foto, porra. Tirei a foto da palheta aqui. Peraí. Focou em olhar e não tirou a foto. Aí. Vamos lá. E como é que é veiculado a... Calma, não acabou. calma aí. Peraí. Ô, Caio, corta só esse trecho aí. Eu ia Caio falar é uma nosso parada. editor, tá? Eu ia falar uma parada bem... Vai cortar depois? Pô, como é que Não, isso mas veicula? deixa, pode deixar. Como é que veicula a Vai. live aí pra essa cambada de macambuzi aí que fica vendo aí? Aqui não é online. Aqui não é ao vivo, quer dizer. Não, pois é, mas onde é que é veiculado depois? YouTube, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Pô, que massa, cara. Vou acompanhar com certeza. Uhum. E mais Daí- os cortes, né? Os cortes É. vão no YouTube e no Instagram também, os cortezinhos. Os Isso. textos. Pô, que massa. Isso é Geralmente legal. a gente vai, Vou a gente vai, imitar a gente vai, geralmente vou a gente vai fazer imitar, uma thumb. Imita. Geralmente a gente faz uma thumbnail com uma chamada bem apelativa, a ponto da galera Normal. ficar braba com a gente aí. Ô, meu, imita a gente e nos chama, né? Por favor. Nos É chama, verdade. nos chama. Nos chama. Quer imitar, Não, mas- pode imitar, mas tem que imitar em grande estilo, chamando a gente também pra participar. Eu tô esperando o convite pra live do Instagram que tu me convidou, hein? Agora eu botei pressão agora. Quero participar Pois é, também. né? Aí eu fiquei nessa e tal, mas vamos fazer então, demorou? Só Vamos cara, rolar alguma coisa, vamos inventar algumas mentiras e vamos contar pra galera. vambora. Meu, Pode crer. Aquele pau. E então, guitarrista, se tu nos ouve até agora, já deixa teu like, já te inscreve. Se tu tá ouvindo pela uma plataforma de stream, Deezer, Spotify, qual que seja, já deixa favoritado o Palhetada Podcast. De segunda a segunda a gente tá liberando conteúdo. Segunda, blog. Terça, live. Quarta,
sexta, sábado e domingo sempre tem um e-bookzinho, um carrossel com informações, dicas que vão aumentar o teu desempenho na guitarra. Quinta-feira, nosso Palhetada Podcast, beleza? Então, tenta a palhetada e se liga, ó. A hashtag é nova. Bora emocionar.